Antes a mulher não traía tanto, ou quando traía, fazia escondido. Hoje a mulher fala escancarado. Até às vezes é uma vantagem que tá traindo o cara, que tem contatinhos pra cada dia da semana. A mulher fala que quer um cara honesto, um cara confiante, mas ela mesma tá fazendo um monte de coisa que ela não quer que o cara faça. Ela quer conscientemente, mas ela tá fazendo o papel dela. A primeira coisa pra uma pessoa ter um bom relacionamento é, de fato, eliminar as crenças de que todo homem trai, nenhum homem presta, todo homem vai mentir pra mim. Como uma pessoa que fala isso dos homens vai ser capaz de entrar num relacionamento com um cara bom? Diego Moreira é especialista em reprogramação mental e afirma: você não pode dizer que quer um parceiro de valor enquanto continua alimentando crenças que destroem qualquer relacionamento. No programa de hoje, ele explica por que tantas mulheres e homens acabam repetindo os mesmos erros. Como a ansiedade afeta a vida amorosa e como identificar verdadeiras bandeiras vermelhas. As principais queixas de ejaculação precoce, 75% dos casos é a ansiedade que está presente ali. Em 52% dos homens tem esse problema em algum momento da vida. A mulher que quer de verdade um cara para confiar, ela não tem que botar o dedo na cara dele, ela não tem que trair ele, ela tem que ajudar esse cara a justamente não acreditar nos outros homens que a maioria é um bando de bosta mesmo. O que, no seu ponto de vista, seriam verdadeiros sinais de alerta, famosas bandeiras vermelhas ali? Cara, se o homem age dessa maneira, ainda mais no começo do relacionamento, não dá o próximo passo. Hello, my friends. Happy New Year. Eu sou o Du Corrêa e tá começando mais um Papo Mil Grau, o maior podcast de relacionamentos do Brasil e também de Itacoaquecetuba. Conhece Itacoaquecetuba? Já fui lá. Lá em Itacoaquecetuba, o número de pessoas assistindo o Papo Mil Grau na semana passada triplicaram. Eu quero mandar um beijo pra Itacoaquecetuba. É difícil falar, você acha que só o Raul Gil conseguia falar Itacoaquecetuba, Pindamonhangaba? Por que eu tô deixando claro isso? Porque é o seguinte, como que eu sei desses dados? A gente tem uma outra tela no nosso outro estúdio, que ela aponta pra gente, vai piscando vermelhinho ali, das pessoas que estão se casando no país. E Itacoaquecetuba foi o número da semana passada disparado de pessoas se casando. Logo, a conta é simples. Se tem pessoas se casando, tem pessoas assistindo o Papo Mil Grau. É só isso que você precisa saber. Então, muito obrigado pela sua audiência maravilhosa e acabou o programa, era só isso. Podemos ir embora. Podemos? É isso? Não, que isso. Não? Ó, então vamos começar. Muito obrigado por estar conosco em mais uma noite maravilhosa. Talvez você esteja assistindo e escutando à tarde, mas agora é de noite. E antes de eu apresentar o nosso convidado, talvez você não tenha visto na thumb, não tenha lido o nome dele, passou despercebido, né? Eu quero agradecer ao nosso produtor, Guilherme, que está com a gente hoje. Como é que você está, meu parceiro? Bem demais. Guilherme é ex-bebezinho. Isso. Calma, só falei isso agora, tá? Eu prometo não repetir mais esse apelido durante o ex-bebezinho, pode falar. Ex-bebezinho. Tá bom, porque não é mais. Muito obrigado. Você tá bem? Bem demais. Você viu quem tá na minha frente hoje? Não vi ainda não. Meu irmão, conta aí pra gente. Não confunda, meu parceiro, com Johnny Depp. Não confunda com Leonardo DiCaprio. Não, é ele, Diego Moreira. Seja bem-vindo, meu irmão. Tá bem? Obrigado, Du. Prazer estar aqui com você. É uma honra estar aqui. Agora vai. O cara fala isso pra agradar a gente. Não deve ser uma honra nada, caramba. É tá? sim, que isso. Que isso, velho. Vocês são famosíssimos, é uma honra estar aqui. Que isso, meu irmão. Uma honra pra gente estar produzindo um conteúdo tão legal, fazer até o conteúdo sobre mim lá, pô, chamou a nossa atenção, hein? Eu vi o conteúdo lá, um dos caras mais pobres do Brasil. O cara é bom de copy, hein? É verdade, ele falando sobre mim lá, um dos caras mais pobres do Brasil conseguiu mudar, tal, o que tá por trás da mentalidade dele. A gente pode até falar sobre isso também, né? Para as pessoas também. Num determinado momento do programa a gente conta. Tá, mas beleza. Antes eu queria preparar o pessoal pro programa de hoje, até antes de te pedir para a sua introdução. Tem muitas pessoas que sofrem com ansiedade. E eu não tenho um dado, tá, pra falar, mas eu acho que 8 a cada 10 pessoas, hoje em dia, 7 a cada 10, 6 ali, tá passando ou já passou ou vai passar por isso na vida, se não todo mundo. E a ansiedade acaba prejudicando muitas áreas da nossa vida, né? Talvez todas. E principalmente o relacionamento. A gente começa a pensar coisas sobre o outro que não é, começa a se preocupar com o que o outro tá pensando, o que não tá, se lascar e coloca tudo a perder muitas das vezes.
por saber disso, por ouvir muitos relatos, eu trouxe o Diego aqui hoje, que o cara é especialista nessa área, né? Em ansiedade, em relacionamentos, tudo mais. E com certeza vai desmistificar muita coisa pra gente ajudar o pessoal a parar de destruir relações, né, velho? Por besteira aí, entender os padrões que estão por trás. Eu fiz uma breve apresentação, Diego, mas se você puder contar pro pessoal um pouquinho aí do que você tá fazendo hoje, como você tá ajudando as pessoas e principalmente, quanto tempo você tá ali no digital ajudando o pessoal na internet, se já tem mais histórico de antes que você já vem trabalhando com isso, como que tá as coisas? Sim, então, meu nome é Diego Moreira e a vida inteira eu trabalhei no Exército Brasileiro, cheguei até o posto de major e eu não percebia como que a ansiedade ela me atrapalhava na minha vida, na minha carreira, nos meus relacionamentos, até que chegou um momento que eu vivi um burnout. E ali eu percebi que, de fato, a ansiedade ela estava controlando a minha vida. Tudo. E muitas vezes a gente não percebe como que isso afeta nosso relacionamento, como que isso afeta as nossas escolhas, nossos pensamentos. A gente não consegue viver no presente, né? E por conta disso, eu tive que buscar ajuda para que eu melhorasse isso internamente. Acabei encontrando, né, dentro dessa minha busca, a hipnoterapia, a reprogramação mental. Eu fui entender sobre mente subconsciente, como que os padrões determinam as nossas ações, as nossas escolhas. E a partir disso, como a minha vida, ela teve um direcionamento completamente diferente a partir disso, eu comecei também a buscar conhecimento, me formei, né, dentro desse assunto para ajudar outras pessoas com esse conhecimento. E é um conhecimento que a gente pode ficar conversando aqui horas, como que a ansiedade, meu foco é a ansiedade, como que destrói relacionamentos, como que destrói a nossa vida, né? Que não é só relacionamento, né, cara? Não. Em tudo, até parte profissional, grana, o caramba, né? Exatamente. Mas na parte de relacionamento, pessoas que você ajudou já, assim, elas... que normalmente elas se queixam, cara, que tá afetando no relacionamento delas, ou elas nem sabem que é a ansiedade que tá afetando? Como que funciona normalmente quando uma pessoa chega em você, que o problema é o relacionamento que tá lascado ali? Muita gente, chega já com o problema da ansiedade. Ele consegue constatar isso conscientemente, que a ansiedade está atrapalhando ele na vida dele. Mas muitas vezes ele vem com a dor de que não estou ganhando dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, meu casamento tá fracassado, é a minha esposa ou é meu marido que está destruindo o relacionamento. Mas ele percebe que a ansiedade está atrapalhando ele, só que ele não consegue enxergar como que ele mesmo ou ela está destruindo não só a prosperidade dele profissionalmente, mas como o relacionamento dele também, né? Então, tem vários casos, inclusive, que a gente pode conversar aqui sobre ejaculação precoce nos casos dos homens, como que o homem inseguro, que foi traído muitas vezes na vida, em relacionamentos, ou até na própria família dele, como que ele enxerga o mundo e como que ele espera que essa mulher, mesmo que ela seja uma mulher confiante, uma mulher que ele sabe que não vai fazer aquilo, às vezes ele cria aquilo na cabeça dele por ser ansioso e destrói o próprio relacionamento, né? Cara, você já fez um spoiler aí do que a gente vai falar sobre da parte dos homens também na ansiedade, mas e se você pudesse falar um pouco do lado das mulheres? Quando uma mulher muito ansiosa que acaba refletindo, levando isso pro relacionamento dela, porque é inevitável não levar, se ela é uma pessoa ansiosa, ela vai acabar levando comportamentos de uma pessoa ansiosa para um relacionamento. Que comportamentos seriam esses que acabam destruindo uma relação? A mulher, muitas vezes, ela pode trazer a ansiedade em forma de dúvida, em forma de preocupação excessiva. Até mesmo o silêncio do cônjuge dela ali pode trazer alguma preocupação que nem existe. E às vezes ela não fala aquilo na hora, fica guarda uma vez, guarda duas vezes. E quando ela vai falar com o cônjuge dela sobre alguma coisa que aconteceu há 5 dias, ela já está num nível de estresse tão grande por conta da ansiedade, que ela tá, e às vezes aquilo nem está acontecendo, e muitas vezes não acontece. 90% dos casos que a gente cria alguma situação na nossa cabeça, aquilo não é verdade. E aí quando ela chega estressada para falar com o cônjuge dela, ele nem está preocupado com aquilo, ele nem está pensando naquilo, e ela já chega explodindo, e o cara às vezes aguenta 1, 2, 3 vezes, mas é claro que isso acontecendo várias vezes, é óbvio que ali vai para um caminho que não é bom, né? Mas quando a gente fala de ansiedade, pelo menos na minha cabeça, assim, a gente pensa que a ansiedade é algo que a pessoa fica
ansiosa, acelerada, não sei o que, tal. Mas você falou, não, a pessoa ansiosa, ela vai guardando, ela consegue guardar, mesmo ansiosa. Então não quer dizer que ela tá ansiosa, ela sai falando, não. Ela também guarda a parada, é isso? Sim, tem vários tipos, né, de ansiedade. A pessoa, ela pode apresentar a ansiedade de várias formas. Isso vai depender muito de como que aconteceu os eventos na vida dela, as experiências da vida dela. Às vezes ela teve uma infância em que os pais controlavam ela demais para ela não agir, para ela não falar, para ela ficar mais quieta. Então a ansiedade ela pode vir de uma forma em que ela guarda aquilo e ela explode quando ela vai agir de verdade. Mas porque o comum dela, o natural dela, o padrão dela é guardar, é absorver aquilo, só que chega um momento que ela não consegue. Aí vem uma crise de ansiedade, aí vem algo mais grave, que pode até dar sintomas físicos mesmo, de dores físicas, né? Então, a nossa mente, ela aprende de acordo com as experiências que a gente tem ao longo da vida. Né? Principalmente na infância, os nossos pais são as nossas primeiras autoridades, né? Sim. De acordo com essas autoridades que a gente vê acontecendo, por mais que aconteça coisas que a gente não quer que aconteça com a gente, mas foi aquilo que a gente aprendeu. Nossa mente ela é capaz de aprender qualquer coisa, pro bem ou pro mal. Não, nesse caso, pro mal, né? A ansiedade é pro mal. E aí ela vai reverberar isso na fase adulta dela, mesmo que ela não queira conscientemente fazer aquilo, ela vai repetir esse padrão. Você não tem como pensar numa ansiedade boa, né? É verdade, cara. E muita gente justifica que a ansiedade é boa justamente para continuar dentro de um padrão. Mas a ansiedade nunca vai ser boa se a gente analisar na ponta do... Né, ali certinho, no frigir dos ovos, a ansiedade não vai ser boa, porque a ansiedade, a gente está pensando em algo futuro. A gente não está vivendo o presente. Então a gente deixa de viver o que aqui, por exemplo, a gente está vivendo... Imagina, eu estou ansioso aqui pensando no amanhã. Eu não estou aproveitando com você aqui esse encontro maravilhoso. Eu estou pensando no que pode acontecer, que eu nem sei se vai acontecer e deixo de viver o presente. Caraca, velho. Lidar com isso, tanto se você tá passando ou se você tá com alguém que tá passando por isso, é muito doido, cara. É muito complicado mesmo, porque é difícil entender, né? Como a nossa cabeça só fica lá na frente, sendo que só existe esse momento. Sim. Parece um clichê. É um clichê, mas é tão... Precisa tanto ser dito, porque tem tantas pessoas que estão vivendo só o amanhã e não estão vivendo o agora, e aí a vida tá travada e não entende por quê. Você fala assim, cara, a pessoa tá conhecendo alguém legal e a pessoa às vezes destrói o relacionamento, destrói aquela que poderia ser alguma coisa super duradoura, sei lá, um casamento, uma família, o caramba, porque ela tá pensando, relacionando as dores dela, dos traumas passados dela com essa pessoa que ela tá conhecendo, pensando o que pode acontecer amanhã, o que tá acontecendo, e destrói tudo. Exato. Tem muita história assim. Exatamente. A gente tava conversando, eu já passei por algo parecido, você já passou por algo parecido. Sim. Você mesmo falou, por você hoje trabalhar com esse tema de ansiedade, porque também já te afetou muito, né? Você até comentou nos relacionamentos, também já pegou bastante em você? Sim, inclusive não faz muito tempo que aconteceu comigo, que eu conheci uma garota, não vou citar nomes aqui, mas ela vai saber que é ela. Mas eu conheci uma garota, poxa, muito especial, uma garota que de fato me chamou muita atenção, que eu comecei já logo de cara ali gostar muito dela, né? E eu tava confiando 100% nela. A gente tava tendo um relacionamento bem transparente, bem fluido. E todo dia a gente conversava. Ela mora em outra cidade, mas a gente conversava todo dia. E num certo horário ali de noite a gente sempre dava boa noite, conversava e agia naturalmente ali para dormir, para ir dormir. E teve um dia que ela me mandou uma mensagem de boa noite. Ela falou que não tava com dor de cabeça, não estava se sentindo muito bem. E na mesma hora que ela mandou a mensagem, eu respondi, no mesmo momento. Então, quando eu mandei a mensagem, eu esperava que ela respondesse também no mesmo momento. Só que na hora que eu mandei a mensagem, apareceu só aquele risquinho, um risquinho do WhatsApp. Chegou, Parecia que não chegou a mensagem ali para ela. Quando aconteceu isso, ela não me respondeu. Na hora me veio um pensamento assim de tipo, nossa, o que ela tá fazendo? Ela deve estar com outra pessoa, deve estar me traindo. Só as piores coisas que já aconteceram comigo ao longo da minha vida, eu pensei naquele momento ali. E saiu completamente o meu racional, saiu a minha parte consciente ali de analisar friamente, racionalmente as coisas.
E eu simplesmente... aquele gatilho me levou para outras situações com outras pessoas que não tinha nada a ver com ela. E aquilo ficou martelando tanto na minha cabeça ao longo da noite ali, que eu acabei mandando um monte de mensagens grosseiras para ela, meio que acusando ela de estar fazendo alguma coisa comigo. Sim. E aí quando ela acordou, que ela foi ver aquelas mensagens que ela me respondeu, aí que ela mostrou que ela estava chateada, que ela não esperava aquilo de mim, que a gente estava tendo um relacionamento bem tranquilo, bem fluido e transparente, e que ela nunca esperava aquilo de mim. Aí que eu fui cair na real, né, no meu consciente, no meu racional de caramba, por que eu mandei essa mensagem? Eu agi no automático. Sim. Foi automático. Perfeito. E aí que eu fui parar para pensar por que eu estava agindo daquela maneira, por que eu estava agindo num piloto automático, num padrão negativo. Né? E eu sou uma pessoa que está trabalhando com essa área, que eu tô o tempo todo me expondo para que eu não repita padrões negativos, e mesmo assim a gente às vezes é refém do nosso passado. E aí por conta disso, cara, eu tive que procurar ajuda para ver por que eu estava fazendo aquilo. E nessa busca com outro profissional de hipnoterapia, a gente foi reviver alguma situação, foi buscar na minha mente subconsciente o que eu estava repetindo, por que eu estava agindo daquela maneira. E aí eu lembrei de um episódio que eu nem lembrava conscientemente, que foi do meu irmão, que eu tinha uns 14, 15 anos, meu irmão mais velho ficou com uma namoradinha minha da escola, e ali eu me senti muito traído, não só safado. E ali eu me senti muito traído, não só por ela, mas pelo meu irmão. Por ele, velho. Porque naquele momento meu irmão, inclusive, era o meu herói de homem. Naquele momento o meu pai já não era mais o meu herói de homem por vários motivos. E o meu irmão, que era o meu herói ali, ele não precisava fazer aquilo. Ele estranhou. E ele me traiu. Então ali foi uma coisa que marcou muito e que, de fato, era um gatilho muito forte da traição. E por mais que ela não tivesse feito nada ali, me veio isso e eu descontei nela, uma pessoa que não tinha nada a ver. Caraca, véio, então, você tá me contando, e pra todo mundo que tá nos assistindo, que muitas das reações que a gente tem ali na nossa vida, não são nem ações, você reagiu a algo que aconteceu, sim. né? São por conta de coisas do passado que a gente não tem essa consciência ali. Você, pelo que você tá me contando, na hora que aconteceu, você nem pensou nisso, né? Você nem pensou, eu tô revivendo, mesmo com tanto conhecimento, né? Cara, eu tô agindo assim por conta de coisas do passado, não sei o quê. Não, então você só agiu, então a gente faz isso diariamente. Diariamente, no piloto automático. E mesmo que você não queira, eu quero ganhar muito dinheiro, mas se na sua vida você foi programado para ser realmente assim, não ganhar dinheiro, ser pobre, você vai repetir aquilo. Se você viu seus pais brigando, um traindo o outro, você vai atrair pessoas assim, você vai repetir esse padrão, você vai desconfiar das pessoas. E esse é o padrão que a sua mente aprendeu. Isso já é neurociência, não é nem hipnoterapia. A nossa mente, ela aprende qualquer coisa. E se você aprendeu isso ao longo da sua vida, você vai repetir. No meu caso, era não só o meu irmão, né? Me veio muito forte esse meu irmão. Mas o meu pai traía a minha mãe, né? Eu fui traído por amigos em algumas circunstâncias. E por mais que pareça besteira, mas foi só o meu amigo tava só ficando com aquela menina e meu amigo ficou com ela também. Tudo bem, parece uma besteira, mas está reforçando a traição que você sempre viveu, que no meu caso aqui eu vivi. Está reforçando algo negativo, ou seja, está mostrando para nossa mente que isso é o normal. Isso é o confortável. Sim. E aí a nossa mente, ela quer nos proteger para não reviver aquilo. E às vezes a gente desconta numa pessoa que não tem nada a ver. A gente pode ser nós mesmos ou pode ser a pessoa que eu tô conhecendo e que poderia ter estragado tudo. Ela poderia muito bem ter falado, cara, esse cara é doido. É doido, né? Esse cara é doido, não tô fazendo nada, só fui dormir, desliguei o Wi-Fi, botei no modo avião. E o cara veio pra cima de mim igual um maluco. O que ele não pode fazer? Ela podia ter simplesmente pensado nisso. Porque, e isso é legal de você trazer esse ponto aqui pra gente, porque ela foi uma pessoa que, pelo que você tá falando, ela tem um nível de consciência também bem muito, bacana ali, elevado, pra poder vocês continuarem se conhecendo, conversando, explicando ali a coisa. Porque senão, é o que você tá falando, quantas pessoas vão ter essa oportunidade que você teve, né, de da coisa deixar se acalmar e testar e ir conversando pra tentar ver o que tá rolando, né, velho? Sim, mas teve uma bela oportunidade. E é interessante você falar isso, Du, porque na conversa pós-briga que a gente teve, ela me falou que ao fazer isso, gerou um gatilho nela que relembrou outros relacionamentos em que
um homem específico fez isso com ela também. Então ela relembrou aquele trauma que teve com o ex dela, só que no caso dele, da conversa dele com ela, ele culpou ela, continuou culpando ela. No meu caso, eu não culpei ela, eu me culpei. Então eu fui buscar em mim o porquê que eu estava fazendo aquilo, a resposta. E ela, ao ver eu buscando a resposta em mim e não culpando ela, aí sim ela deu a oportunidade da gente continuar se conhecendo. Se eu tivesse feito o movimento, isso aqui... é besteira. Eu falei da boca pra fora. Ignorasse os sinais da minha ansiedade, porque isso é uma ansiedade que eu tava tendo ali naquele momento. Eu tava tendo pensamentos de que não tava acontecendo aquilo. Eu tava tendo pensamentos de que poderia acontecer alguma coisa na minha cabeça só que aconteceu aquilo. E eu tomei aquilo como verdade. Só que eu entendi na hora que não tem nada a ver isso aqui. E muitas vezes a gente não para pra refletir, a gente não para pra olhar pra dentro. Poxa, por que eu tô fazendo isso? Sim. Por que eu tô agindo dessa forma? Eu tô ferindo outra pessoa, eu não tô... Eu tô me ferindo também, porque eu queria continuar o relacionamento com ela, eu não queria magoar ela. Sim, e eu acabei fazendo isso. Cara, e esse é o que você falou. Eu acho que a principal habilidade que a gente tem que ter é essa, né? De olhar pra dentro e fazer essas perguntas, né, cara? Por que que eu fiz? Por que que eu... Porque assim, tava até te contando sobre o que aconteceu comigo e quando eu tava conhecendo a Aline, que eu também teve um episódio que eu falei, pô, ela não deveria, ela agiu de tal maneira que eu esperava que ela agisse de outra, né? E aí eu tive um amigo que numa conversa com ele falou pra mim que, cara, mas vocês estão se conhecendo há um mês, que para pra pensar que na cabeça dela, você não tem espaço nenhum ainda ali na vida dela. Você não se conhece, ela não te enxerga como esse cara que ela deveria fazer algo que você espera. Vamos dizer assim. Aquilo me trouxe para o momento presente. Porque é isso que acontece, né? A gente tá lá na frente. Por isso que a gente espera que o outro faça algo que não fez, vai acontecer aquilo, porque você já pensa nos padrões que já te aconteceram. Exato. Vamos dizer assim. E eu tive um amigo pra me falar aquilo naquela época, né? E aí, porra, eu já tô casado com 2 filhos, Deus quiser vem mais 2 por aí. Amém. E graças também ao que um amigo me falou ali, senão talvez eu teria achado que, besteira, ela não fez isso, e eu fosse repetir padrões outra vez, né? Então, como que a gente faz pra ser esse nosso amigo? Vamos dizer assim, cara, qual é o exercício? Vamos dizer aí, que esse amigo te salvou, né? Dos seus próprios pensamentos que estavam te levando para um caminho que poderia arruinar, inclusive, o seu relacionamento com a sua esposa. Sim. Né? Então, eu acho que a grande sacada é justamente essa, é a gente agir internamente, permitindo que também, não só essa vozinha do mal fortaleça e reforce esse padrão negativo na nossa mente. Se a gente consegue fortalecer e reforçar essa vozinha do bem, que esse seu amigo, no seu caso, foi essa vozinha do bem. Mas a gente pode também reforçar em nós mesmos, entendendo o que aconteceu, qual foi a origem dessa vozinha do mal vir no automático e fazer a gente agir num piloto automático ruim que está prejudicando a gente mesmo. Se a gente entende isso e a gente ressignifica isso que aconteceu lá atrás, ou seja, se a gente muda esse filme que a nossa mente aprendeu lá atrás, a gente começa a reforçar essa vozinha do bem. A gente começa a perceber que, poxa, por que eu tô fazendo isso de novo? Não posso fazer isso, eu tô me atrapalhando, eu tô destruindo meu relacionamento, eu não tô produzindo tão bem quanto eu poderia produzir no meu trabalho. Porque uma coisa é linkada na outra. Se eu tô mal no relacionamento, eu vou produzir mal no trabalho. Eu vou ficar preocupado com o que eu fiz, a cagada que eu fiz lá no relacionamento. Como é que eu vou produzir? Como é que eu vou conversar aqui com você? Não, aqui ia tá lá. Viajando. Esse é muito louco, porque se fosse um outro amigo te dando um outro conselho, o cara poderia ter acabado com o seu... Tipo assim, você poderia não estar com a Aline hoje, não ter 2 filhos com ela hoje. Se ele falasse, tipo, mano, não vale a pena investir, não sei o quê. Por isso que eu falo, diga-me com quem anda. Exatamente. Perigoso. Tá, pessoas que você anda... Foi o Dracon, mano. Abraço pro Dracão, parceiraço. Dracão. Quem me conhece sabe. Abraço. Você é melhor que... Caraca. Então, Diegão, mas cara, agora você tocou no comecinho da nossa conversa, você falou de um ponto, você mexeu comigo ali. Vai tocar no assunto dos homens. E as mulheres que estão nos assistindo vão poder também entender mais desse universo dos homens, né? Você falou sobre ejaculação precoce. Sim. Que é uma coisa que a ansiedade
eu acho que não é só isso que causa ejaculação precoce, né? Mas grande parte da ejaculação precoce é causada por isso, né? Sim. E aí, por que que isso acontece na maioria dos casos, né? E qual seria o melhor cenário para resolver isso? Então, inclusive, tem um estudo do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo Caraca. que relata que as principais queixas de ejaculação precoce, os homens, eles relatam que 75% dos casos é a ansiedade que está presente ali. Então, ou seja, quase mais de 3/4 aí, né? 3/4 das pessoas que têm ejaculação precoce está relacionada à ansiedade. Então, ou seja, a pessoa que está muito preocupada com o desempenho dela, ela já começa a criar na cabeça dela situações que pode atrapalhar o ato ali com a mulher. E muitas mulheres reclamam disso, né? Então, ou seja, isso, inevitavelmente, se o cara não olhar para isso, e muitos homens não querem falar sobre isso, Não quero. mas a maioria dos homens também, 52% dos homens têm esse problema em algum momento da vida. Ejaculação precoce ou ansiedade? Ejaculação precoce. Ejaculação precoce. Mais da 52, metade. Mais da metade. Cara, pra mim, eu arriscaria dizer que todo homem passaria por isso. É porque, assim, um homem com ejaculação precoce, vamos dizer assim, ele tem isso, ou ele pode ter um episódio e aí ele é considerado já que ele tem ejaculação precoce, ou, por exemplo, ele precisa ser um cara que apresenta isso quantas vezes para ele ser considerado um homem com ejaculação precoce, vamos dizer assim. Então, se ele... Vamos dar um exemplo aqui. Aconteceu uma vez. Vamos dar um exemplo que ele estava criando muita expectativa com uma determinada mulher que ele queria muito ficar, que ele queria muito se relacionar, e ele criou tanta expectativa, ele ficou tão ansioso com aquilo que quando foi acontecer, ele simplesmente não conseguiu prolongar ali no ato. Você tá falando de mim não, né, Tiagão? Se eu souber, eu tô falando se eu nada. souber que tá planando minhas histórias pros outros, Tiagão, eu vou ficar meio chateado com você, mano. Achei que a gente era amigo, mano. Mas tem situações de homens que é todo o momento, todo o ato ali que ele vai ter com a mulher. Aí você imagina, o cara tá casado, toda vez que ele vai ficar com a mulher é 20 segundos. Você acha que a mulher vai ficar... Cara, eu ouvi uma história de homens, não é uma história, é um relato de que muitos homens evitam sexo com a parceira por eles terem problema de ejaculação precoce. Cara. Olha o nível da ansiedade que ele do chegou. Cara. E aí a mulher procura ele e ele foge, ele não quer entrar, velho. Tá ligado? Isso aí não tem como não estragar o relacionamento, né? Que isso, velho? Então olha só, a gente tá conversando sobre a ansiedade, ela tira a gente do presente, ela bota a gente lá na frente em pensamentos que muitas vezes, 90% dos casos, não acontece. Sim. Então o cara tá fugindo da relação sexual com a mulher dele, com a mulher que ele tá casado muitas vezes, porque ele tá pensando que ele vai, de fato, ali durar 20 segundos, 30 segundos Mas já é, no ato. Aí ele vai fazer isso. Mas a ansiedade, ela tem como atrapalhar a mulher no sexo? Será ou é mais o homem mesmo assim que vai sofrer com isso, né? Então, se a mulher estiver ansiosa demais também, é óbvio que ela vai deixar o cara também ansioso ali na hora. Verdade. Se ela estiver acelerada ali na hora, ali querendo fazer tudo de qualquer jeito e passar, demonstrar isso pro cara, se o cara já é ansioso, ele vai ficar doido ali na hora, né? Vai ter um piripaque na hora ali. Aí já é tá ejaculação assim, precoce, é o piripaque. Às vezes o cara nem tem ejaculação precoce, às vezes o cara até brocha mesmo, né? O cara até nem consegue fazer nada. Puta, é verdade, porque a gente tá falando de ejaculação precoce, mas aí tem o... Eu não sei o que é pior. Exato. Mas eu não sei, acho que era melhor nem ter começado, né? Às vezes era melhor que tivesse broxado mesmo, cara. E o interessante disso, Du, é que muitas vezes o cara, ele vive isso e ele não procura a solução disso. Ah, isso é... Ele tem que olhar pra... Poxa, por que eu sou assim? Por que tá acontecendo isso comigo? Só que muitas vezes eu já tive pessoas procurando tratamento de hipnoterapia para justamente verificar o que aconteceu na vida dele, para ele ser tão ansioso, para ele não ter ejaculação precoce. Sim. Já tive alguns atendimentos dessa forma. Mas até o cara falar, até chegar nesse ponto, porque essa era a principal dor dele. A ejaculação precoce. Só que o cara não fala, o cara guarda aquilo ali. E aí, como que ele vai resolver uma coisa que ele não consegue falar, não consegue se abrir? Então, a maioria dos homens que estão vendo que se tiver esse problema, a primeira coisa que tem que fazer
É buscar Só que resposta. profissional, né? Profissional. E o bom é que tem solução, né? Os profissionais falam que é algo tratável. Então os caras têm que falar mesmo, pô. É possível tratar? Exato. Eu fico pensando nisso mesmo, porque é curioso você me falar que os caras não sabem, porque pra mim, se é uma dor que você quer resolver, você precisa falar sobre ela, caramba. Exatamente. E aí eu não vou abrir mais e uma coisa importante que você trouxe também é a ansiedade, ela é causada por algo. Então a gente tem que ir lá atrás. Tá, eu tenho ejaculação precoce ou eu tenho disfunção erétil ali porque eu tô ansioso, tá? Mas o que tá causando essa ansiedade? Então, E como a gente resolve isso? Dá pra resolver? Com certeza. Hipnoterapia resolve? com certeza, porque a ansiedade é um comportamento. É um comportamento que a nossa mente aprende a fazer, a se comportar. Então, ou seja, se ela aprendeu a se comportar assim, ela pode desaprender a se comportar assim. E 100% dos casos da ansiedade, a origem é o medo. O medo a gente pode sentir quando a gente é um bebezinho, né? Então, a gente tem os sentimentos primários que a gente pode sentir quando é bebezinho, que é o medo, a tristeza, a raiva. Isso qualquer bebê, um feto pode sentir isso na barriga da mãe. Que isso? E o medo, ele é a origem da ansiedade, porque a ansiedade ela é a preocupação excessiva com o futuro, com o que vai acontecer. Só que para você ficar preocupado com algo que você nem sabe que vai acontecer, é porque você tem medo daquilo acontecer, porque já aconteceu. Então, ou seja, a origem da ansiedade é o medo. Então, na hipnoterapia, a gente não vai tratar a ansiedade, a gente vai trabalhar a origem da ansiedade, porque se a gente foca na origem e a gente elimina a origem, ou seja, todos os eventos de medo na vida dele, a gente ressignifica aquilo, ou seja, a mente dele tá trabalhando baseado no medo. Se a gente muda aquela percepção para a mente dele, tira o medo e coloca sentimentos positivos, como amor, como alegria, a gente ressignifica aquilo, a mente dele começa a se comportar de maneira diferente. Não estou falando que ele nunca mais vai deixar de ser ansioso, mas ele vai conseguir perceber, quando vier esses pensamentos, já não tem mais a justificativa do passado para ele repetir o padrão. Isso. E aí ele começa a perceber não faz sentido isso aqui, não é para mim, eu vou fazer de outro jeito. E aí a vozinha do bem, do amigo, começa a reforçar aquilo. Poxa, mas esse é o Diego do passado. Eu não quero mais ser assim, então eu vou ouvir a minha nova voz do meu amigo agora, que mais está aqui, internamente. Maravilhoso, velho. E quando eu penso, Diegão, tipo assim... Eu vou falar de mulheres, mas homens também vivem repetindo padrões de relacionamento, né? Sim. Mas quando uma mulher, ela passa a reclamar, se queixar que ela só atrai homens que traem ela. Então, pô, a mulher entra no relacionamento, ela é traída. Ela sai, ela conhece outro cara, ela é traída. Porra, velho, isso aí pareceria coincidência demais. Então, eu acredito que tem alguma coisa por trás que explique isso. Com O certeza. que tende a explicar isso? Por que essa mulher só se conecta com o homem que vai trair ela no futuro? Isso não é coincidência, né, Du? Por que tem mulheres que atraem homens que traem e por que tem mulheres que atraem homens que realmente são homens confiáveis, são homens que vão ser provedores ali para uma família próspera? Porque naturalmente a mente dela lá na infância, ela pode ter visto o pai traindo a mãe, ela pode ter visto a mãe traindo o pai. Se ela viveu num ambiente de brigas constantes, que aquilo ali se tornou tão normal para ela, por mais que ela odeie o pai dela, eu odeio meu pai por ter traído a minha mãe. Sim. Tudo bem, ela pode odiar, isso é a consciência dela. Conscientemente ela não quer aquele tipo de homem. Mas o que a mente dela subconsciente aprendeu, viu o tempo todo? Qual o filme que ela viu? O pai traindo a mãe traindo o pai, briga o tempo todo. É o que ela vai atrair, é o que ela vai naturalmente ela vai achar aquilo normal, porque foi o que ela viveu. Ela não viu o homem próspero, o homem provedor, ela não viu isso. Ela quer, conscientemente, mas o subconsciente dela só viu outro filme. Aquilo. Vai puxar aquilo. Enquanto ela não mudar aquilo também, aquele filmezinho ali, enquanto ela não virar essa chave, ela vai continuar atraindo e vai ficar botando a culpa no cara ainda. Cara, que só os caras, que homem não presta, né? Homem não presta, homem é tudo igual. Foi o que ela ouviu o tempo inteiro da mãe reclamando do pai lá atrás. Seu pai não presta, seu homem é tudo igual. Ela sempre ouviu esse filme. Então ela vai, de fato, procurar esse homem para repetir o que a mãe dela falava. Pra validar, né? Pra validar. Ensinamento da Aí mãe. o cara que às vezes tá tentando fazer dar certo, que às vezes nem tá fazendo aquilo que ela tá falando, o cara não vai aguentar 2, 3 vezes e vai pular o fora. Aí ele começa a trair mesmo. Porque ela tá falando tudo aquilo que ele começa a acreditar. Então eu vou trair mesmo e começa a fazer. Os amigos começam a reforçar. Ela trai então, ela tá achando que você tá traindo mesmo. É. Começa a fazer de sacanagem também, né? Então, Caralho.
Essa questão, tô tentando pegar aqui o fio da meada do que eu ia te trazer. Da traição da mulher. Peraí, cara, eu ia puxar um ponto. Se a mulher que repete esse padrão. Eu tava na ponta da língua, velho. Bom, quando acontece isso é porque o assunto vai voltar mais forte. Deixa eu pegar o que tava porque eu queria vir. Ah, lembrei. Lembrei o que eu ia falar. Que eu ia falar assim: isso tudo que você trouxe pra gente agora é quase que um guia do tipo assim. Deixa eu ver como foi meu passado então com os meus pais. Quem tá assistindo a gente agora aqui, a pessoa pode fazer um exercício pelo que eu peguei, que é tipo assim. Deixa eu analisar meu passado, minha mãe e meu pai, como foi a criação ali, porra. Se lá em casa eu via meu pai traindo minha mãe traindo meu pai, ou vice-versa, se os meus tios traiam pra caramba, é bom eu já ligar minha anteninha, um sinalzinho de alerta, porque pode ser que eu esteja buscando por isso. Não, com certeza. Né? Então, porque, assim, porra, graças a Deus, eu tive outros problemas, eu tive outras questões que eu vi meus pais, mas essa parte não me pegou. Sim. Não vi. Nem de ninguém próximo, assim, de eu saber que fulano trai ciclano, tal, na família. Mas tive outras questões. Agora, o primeiro ponto, então, que você diria pra essa pessoa ficar alerta é isso, é olhar pra trás, pro passado, pros pais, como foi a sua infância com seus pais, pra ver se você tá repetindo esse padrão. Geralmente a pessoa só cai na real quando ela chega num limite da vida dela. Então vamos dar um exemplo. Se a mulher, para ela é aceitável ainda essa situação, ela tá desconfiando do marido, ela acha que o marido tá traindo ela e ela tá aceitando aquilo e aquilo não gerou um desconforto para ela, tá ao nível dela falar, não, isso para mim basta. Sim. Todos os homens que eu me relaciono fazem isso comigo, eu tô me sujeitando a algo que eu não mereço, eu quero um casamento, eu quero uma família de verdade, em que eu possa confiar. Enquanto ela não chegar de verdade nesse ponto, falar, aqui foi a gota d'água, eu quero mudar. Enquanto não chegar nisso daí, ela vai continuar vivendo nesse padrão, porque é o que a mente dela está programada a fazer e ela está confortável ali. Só que chega um momento, a maioria das pessoas chega nesse momento que é a gota d'água. Você está falando de relacionamento, mas pode ser um burnout no trabalho, mas pode ser, eu cansei de ser pobre, cansei de passar miséria. Se ela chega nesse momento da vida, aí ela está decidida a mudar. Se ela está decidida a mudar, aí sim, ela vai ter que olhar para o passado dela para entender o que aconteceu. É um método, é um passo a passo, é simples, isso aí é ciência, é validado. A nossa mente aprendeu, ela pode desaprender e aprender algo novo. Só que você precisa realmente querer mudar, porque você viveu uma vida inteira fazendo daquele jeito. É difícil mudar, você tem que querer de verdade. Quando você está decidido, é só olhar para trás e entender o que aconteceu. Alguém te ensinou a viver sobre medo, sobre raiva, sobre tristeza. Você tem que ressignificar aquilo com aquela pessoa e viver a vida de maneira diferente. Caraca, velho. É um passo a passo. Você já... O que você na sua vida você considera que você conseguiu virar de chave, assim, cara? Assim, que você tinha um padrão forte pra caramba, que hoje você já se vê sem esse padrão. Ou que pelo menos você consegue perceber e segurar e controlar. Então, Du, eu tomei a decisão de mudar o que estava ruim na minha vida, porque como eu te falei no começo, né? Eu tive um burnout no quartel. Sim. Mas o que realmente me fez olhar pra minha vida e ver que tava uma merda mesmo, foi quando eu tenho uma filha, né? Minha filha hoje ela tem 6 anos e quando ela tinha mais ou menos 1 ano, eu me separei da minha ex e eu fui morar longe dela, né? E eu só conseguia visitar ela uma vez por mês. E teve uma dada oportunidade que eu tava com ela, tava na casa da minha mãe com ela e já tava cansado já, eu tinha viajado lá de Bagé, Rio Grande do Sul, para visitar ela em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E foi uma viagem muito longa. Eu cheguei de noite em casa e fui fazer ela dormir, só que ela não queria dormir. Ela tava querendo brincar com a avó dela, com a minha mãe, na sala, e eu falei, não, vamos dormir agora, amanhã a gente brinca. E ali eu comecei a explicar pra ela, só que ela não queria nem saber, ela só queria brincar. 1 ano, 2 anos ali. E ali ela começou a gritar comigo, falando que só queria brincar na sala. Eu tranquei a porta do quarto, comecei a falar mais alto do que ela, comecei a gritar muito mais alto que ela e fiz ela dormir ali, aos gritos, né, aos berros. E ela chorando pra caramba. E ali, depois que ela dormiu, eu comecei a pensar no que eu tinha acabado de fazer. Porque ali foi outro piloto automático que eu entrei e nem pensei.
né? Ali no exército, ninguém pode falar mais alto do que a gente. E uma criança de 2 anos, ela conseguiu me desafiar a ponto de eu ter medo de perder minha autoridade com ela. Então, ou seja, o medo foi o gatilho de eu começar a gritar com uma criança de 2 anos. E perdi completamente meu racional e meu bom senso. Sim. Né? E com a minha filha, que é a pessoa que eu mais amo na vida. Né? Ali, quando ela dormiu, cara, eu comecei a pensar nisso. Eu falei, cara, tá tudo errado isso aqui. Como que um cara de 35 anos, começou a gritar com uma criança aqui, que é a criança, minha filha, que é a pessoa mais especial da minha vida. Ali bugou minha cabeça. Eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Eu não tô conseguindo... as respostas que eu tenho sozinho aqui, com a minha cabeça, não é o suficiente. E aí que eu fui em busca dessas respostas de verdade para mudar. Para mudar o que estava acontecendo comigo. E aí que eu fui entender sobre tudo isso que a gente tá conversando aqui. Sim. Porque até então eu achava que eu era um cara autossuficiente, eu achava que eu era confiante, eu achava que eu era seguro, eu achava que eu não tinha medo de nada, por conta de tudo que eu estava fazendo na minha vida. Só que quando eu fui olhar de verdade, cara, lá atrás, a minha mãe gritava comigo, me batia, eu tinha medo da minha mãe. O meu pai, ele viveu uma história que ele teve uma prosperidade muito grande financeira, só que ele emprestou dinheiro para um amigo que ele se quebrou, ele perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu tudo e começou a nem ir mais para casa. Eu não via mais o meu pai. Foi aí que eu falei com você que em determinado momento meu pai já não era mais o meu herói, porque ali ele nessa quebra aí que ele teve, ele começou a beber todo dia, ir pro mundo das drogas. Eu ia procurar o meu pai com 8 anos no bar para ver se ele voltava para casa. E ali eu fui ficando com medo de me tornar o meu pai, porque eu sempre tive essa percepção de mim, cara, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ter uma família, eu sempre tive isso na minha cabeça. E o meu pai naquele momento ali, eu não podia ser igual ao meu pai, eu tinha medo de ser igual ao meu pai. Sim. Então esse medo que me acompanhou, esse medo que me fez ficar no exército, num lugar que eu não queria, até ter um burnout, tudo isso foi um padrão. O medo te guiou para um cacete. Exatamente, o medo guiou um padrão ruim que eu nem estava percebendo, eu só agia, eu reclamava o dia inteiro, Dudu. Era o dia inteiro reclamando da vida. E não percebia. E muitas vezes a gente não percebe, a gente só sai, a gente sobrevive, né? A gente vai seguindo uma vida de sobrevivência. Mas o mais legal do que você está me contando é porque uma coisa que eu prezo muito é que a pessoa que consegue... por exemplo, muitas pessoas se dispõem a ajudar as outras, a falar assim, posso te ajudar a resolver um problema, mas ela muitas vezes nem passou por esse problema. Então eu tenho muito uma visão de que uma pessoa que passou por tudo isso que você passou, ela estava sendo preparada para poder ajudar muitas outras pessoas. Eu tenho muito essa visão, cara. Eu prefiro 1 milhão de vezes pensar desse jeito. Então, por exemplo, na hora não fazia nada, não fazia sentido. Era impossível você pensar numa coisa do que eu tô te falando agora. Com certeza. Hoje a gente consegue olhar para trás e falar, caraca, velho, você estava sendo forjado. Sim. Né, para conseguir ensinar, ajudar pessoas que hoje sofrem com isso, com ansiedade, que se sentem igual você naquela época, que sua vida estava sendo destruída por aquilo, pelo medo que causava ansiedade, que gerava os comportamentos, que tal. E aí você aprendeu a lidar, resolveu, se tornou um homem, controlado, sábio, caramba, e que consegue ajudar outras pessoas. Então, velho, por mais pesado e chato que seja tudo isso que você passou, parece que tem um propósito muito grande envolvido nisso. Isso que é legal. Sim, e isso é materializado quando a gente ajuda outras pessoas, porque inclusive um empresário que me procurou por recomendação de um amigo que sabia da minha história, sim, ele identificou em mim. Porque dentro do exército, a gente, como capitão, como major, a gente lidera uma tropa de mais de 50, 100 homens às vezes. E essa liderança, a ansiedade, ela atrapalha a gente nessa liderança. Porque muitas vezes a gente perde o emocional por estar ansioso. Só que a gente não percebe e isso atrapalha na liderança. E esse empresário, ele veio procurar a minha ajuda dentro de um tratamento porque ele estava travado dentro do resultado dele da empresa. Ele não estava conseguindo ajudar os colaboradores dele. Ou seja, ele não estava conseguindo ser um bom líder dentro da empresa dele. E ali, depois que a gente fez o tratamento dele, ele voou, a empresa dele voou. 1 mês depois, a empresa dele já estava voando de novo. E não só na empresa, porque no relacionamento dele também, que não era a dor principal dele, sim, melhorou também. E aí ele começou a ter um relacionamento muito melhor com a esposa, com os filhos, que ele não estava conseguindo ter. Puta, velho. Então ele chegou por uma questão e você mudou a vida. Mas é sempre assim, da vida, né? É sempre assim. A gente tem uma dor principal. Caramba, isso aqui tá na minha cara, tá doendo muito. Eu preciso mudar isso. Só que quando você
reprograma o que tá ruim, baseado nesse sentimento principal negativo, você tira isso da sua frente, óbvio que é o mais escancarado, mas outras questões também. Você começa a sua feição muda diante de alguns cenários que antes você reagia com medo, com tristeza, com raiva. Saquei. Muda tudo. E por que falando do relacionamento em si, a maioria das pessoas, elas vivem falando, pô, elas desejam, falam que querem um relacionamento bom, que querem uma pessoa boa, que ela é muito boa, mas essa pessoa só atrai homem que não presta. Não necessariamente de traição, mas cara que vai bagunçar, vai zoar, não vai querer nada sério com ela, só vai usar e descartar a mulher, no caso da mulher falando aqui. Mas, pô, mas ela sempre fala, tá, mano, no meu consciente eu quero um cara assim, assim, assado, eu desenhei, eu quero esse. E por que nem sempre essa lista dos desejos funciona? Porque ela quer isso conscientemente, mas ela tá olhando pra ela de verdade ali, ela tem que se mudar primeiro pra ela conseguir atrair o que ela quer, porque muitas vezes ela projeta uma expectativa do que ela quer, mas ela não consegue olhar pro próprio umbigo e mudar o primeiro ela, porque muitas vezes também a mulher fala que quer um cara honesto, um cara confiante, mas ela mesma tá fazendo um monte de coisa que ela não quer que o cara faça. E aí, como que ela vai atrair o que ela quer conscientemente, mas ela tá fazendo o papel dela? Muitas vezes ela não tá fazendo a parte dela, né? E muitas vezes a gente não quer olhar pra isso, né? Isso é legal que você falou, ela não tá fazendo coisas que ela não gostaria que o cara fizesse. Só que ela só quer que o cara não faça, mas muitas vezes ela tá fazendo. Tem muita mulher agindo como homem hoje em dia, né? E foi o que ela aprendeu. Então ela precisa mudar isso primeiro. Se ela quer de verdade isso, aí a gente volta naquele ponto de novo. Ela quer de verdade isso? Ou ela só quer para aparecer para as amigas dela que realmente ela quer um cara que é confiável, que ela tem a hora que ela quer? Cara, eu vou entrar numa seara aqui que você cutucou. Você que tocou no assunto. Não vem brigar comigo depois, velho. O que seria esse comportamento de mulher agindo que nem homem? Que quando você fala assim, Pô, tem muita mulher agindo que nem homem. Agindo como? Agindo como homem, ela... Como que... se a gente perceber a evolução do pensamento feminino, a gente começa a perceber que há um novo comportamento se desenvolvendo. A mulher mais independente, a mulher que busca resultados. Antes a mulher ficava mais dentro de casa. Sim. Então esse movimento de mudança é óbvio que é um comportamento que está sendo criado. E aquilo que a gente volta de novo àquele ponto se a nossa mente ela é capaz de aprender qualquer coisa, a mulher pode aprender a ser igual ao homem também. Então antes a mulher não traía tanto, ou quando traía fazia escondido. Hoje a mulher fala escancarado, que até às vezes é uma vantagem, parece, né? Que tá traindo o cara, que tá ficando, que tem contatinhos para cada dia da semana. A gente percebe isso hoje em dia, né? Não, porque você fala assim, e é curioso você trazer isso, porque muitas mulheres, elas falam que quer ter os mesmos direitos dos homens, mas aí quando você vai ver que direitos são esses que elas falam, não tô falando todas, muitas. O direito é esse, de poder ficar com um monte de gente, porque ela diz que o homem, quando fica com um monte de mulher, ele não é julgado. Ele não é julgado, como quando é a mulher que fica com um monte de cara. E aí hoje elas estão podendo fazer isso. Ficar com um monte de cara, trair, não sei o que das quantas, e tá de boa. Porque até então... Todo homem sempre traiu, todo homem trai, que isso é um conceito coletivo. Sim. Dessas pessoas que pensam assim, né? Todo homem trai. Eu não acredito que todo homem trai. Eu conheço, assim, claro. Eu não tenho como saber o íntimo de cada pessoa. Eu posso estar sendo enganado por todos os homens que eu conheço também. Eu acho um pouco difícil, 100% todo mundo me enganando. Não, 100% não é. Entendeu? Eu tô falando, todo mundo, não tem nenhum homem que presta nessa porra. Não é 100% dos homens, nem 100% das mulheres, né? Que fazem isso que a gente está conversando, na traição. Mas, na maioria dos casos agora, que a gente está percebendo, as mulheres que reclamavam dos homens fazer isso, muitas delas estão fazendo igual. Então, se elas julgavam isso, por que elas estão fazendo igual? Né? Então... Agora dar o truco na mesma moeda, como se fosse... Não sei se é o melhor caminho, né? Tipo uma vingança, né? Todo mundo adoecendo nesse caso, né? Exato. Cara, todo mundo perdendo nesse caso, né? Perdendo. Que é o objetivo final mesmo. E porque no fundo, pelo menos a percepção que eu tenho, tá ligado? Assim, que no fundo, cara, a maioria das pessoas, por mais de 90% aí, cara, queria
estar com alguém, queria estar se relacionando, precisa estar com alguém. É que as pessoas querem se mostrar muito autossuficientes, do tipo, eu não dependo de ninguém, não preciso de ninguém pra nada, não preciso do que. Porra, velho, a gente é feito pra estar com alguém, pra socializar, pra senão. Primeiro que você não faz, você nem continua a espécie humana se você não tem outra pessoa. Exatamente. Tá ligado? O orgulho aí, é o que acaba com tudo isso daí e faz a gente agir muitas vezes de uma forma que a gente nem queria, mas só pra se prevenir do que o outro pode fazer. Aí o orgulho vem e fala, não, eu vou fazer pior. Eu vou me defender. Se ele fizer, eu já tô aqui protegido. Aí eu vou falar pra ele que eu já fiz. Isso que você tá falando é muito bom. Quantas pessoas... Eu lembro na época da minha adolescência que eu já ouvi o pessoal falar muito isso, assim, eu traí primeiro já, porque depois se eu descobri que traiu, pelo menos eu já traí. Tô garantido. Caralho, essa é foda. Você já ouviu isso também? Acho que todo mundo já chegou a escutar isso uma vez, né? Todo mundo já escutou isso, mano. Você para pra prestar atenção na frase, não. Olha essa frase. Exatamente, todo mundo já ouviu falar disso. E aí, aí a gente volta de novo ao tópico de reforços negativos. Como que você vê os seus pais fazendo uma coisa, traição, aí você tá vivendo isso, seus amigos falando, cara, é melhor você trair antes de ser traído. Isso tudo tá entrando na sua cabeça e validando uma informação de que, cara, quando eu for adulto, como que eu vou ser uma pessoa que não trai? Se a vida inteira eu vi que os homens fazem isso. Então, muitos homens caem nessa armadilha que enquanto o cara não olhar pra dentro dele e falar, cara, eu não quero mais ser assim. Enquanto ele não chegar no momento, não, eu quero ter uma família de verdade, eu quero ser honesto, não quero trair a minha esposa. Então ele vai ter que olhar pra isso e ressignificar tudo isso pra ele viver da forma que ele quer, conscientemente. Então, se a mulher tá preocupada de verdade com o cara, ela vai ajudar ele a olhar para o passado dele e não ser igual o pai dele, por exemplo. Então, a mulher que quer de verdade um cara para confiar, ela não tem que botar o dedo na cara dele, ela não tem que trair ele, ela tem que ajudar esse cara a justamente não acreditar nos outros homens que a maioria é um bando de bosta mesmo. Nossa. É verdade. É verdade. Você ia falar alguma coisa que eu tô com uma boa, não? Eu só tô triste. Porque se a gente... é muito louco, porque se você parar pra pensar, se tudo tá no... Se a gente vive, na verdade, no inconsciente, né? Que na verdade o que eu tô entendendo guia é a isso. gente, né? Tipo assim, até a pessoa cair num conteúdo desse e ver que ela precisa ir atrás de mudar isso, a pessoa nunca vai ter decisão nenhuma sobre a vida dela, sobre o destino dela, nada. Por mais que ela queira tudo que ela quer, ela nunca... Já foi decidido lá atrás. É isso aí. E tá tudo no inconsciente dela. É isso aí. Você acabou de falar o que Jung dizia. É, muito louco isso, mano. É isso, dá muita raiva. É isso aí. O que eu ia te... Eu vou entrar numa seara boa aqui também. Você quer que eu entre na seara ou na sadia? Na sadia? E quando ele começou a falar do bebezinho, você achou que ia soltar alguma coisa, não achou? Você falou, tenho certeza que ele vai vir com alguma coisa do bebezinho. Eu falei mesmo, bebezinho. Eu falei assim, eu vou amadurecer, vou segurar minhas piadas aqui. O ponto que eu ia trazer é, no relacionamento, existe muita cobrança um do outro, em algumas relações, né? Em muitas relações, na verdade, sobre as redes sociais. O que um tá curtindo ou deixa de curtir, se tá curtindo foto de mulher seminua, de biquíni, se não tá, ou, sabe, a mulher fica mais em cima disso também, ou o cara também vê a mulher curtindo foto de outro cara, fica incomodado. E como saber que isso tá sendo causado, às vezes, por sei lá, um excesso de ansiedade que tá deixando aquilo ali pesado e você tá só vendo coisa onde não tem, ou que de fato é um comportamento destrutivo que aquela pessoa tá tendo? Sabe, de ficar curtindo foto dos outros. Sim, é só a gente pensar de novo nas duas vozes, né, da nossa cabeça. Na vozinha do mal e na vozinha do bem. Se... né, a minha esposa, minha namorada, ela curtiu uma foto e eu vi ela curtindo aquela foto. Se eu pensei, caramba, ela pode estar pensando coisas com aquele cara, ela pode estar me traindo mentalmente com aquele cara, eu tô ouvindo a vozinha do mal que sempre eu vi lá atrás das pessoas me traindo. Sim. Agora, se eu penso, cara... ela tá curtindo aquela foto, aquele post, porque é um assunto que interessa a ela, do trabalho dela, é um assunto que ela pode usar aquilo em favor dela, para justamente, dentro do trabalho dela, ela prosperar e a nossa família prosperar junto. Olha como que eu posso pensar. Das duas formas eu posso pensar
nessa situação. Agora, qual que eu escolho pensar? Se eu tô pensando na negativa, é porque eu já aceitei aquilo ali e se eu não quiser mudar, beleza, tá tudo bem. Aí você continua ferrado no seu relacionamento. Mas se você quiser de verdade ser um cara que não vai trair, você precisa mudar você e mudar o seu pensamento. Porque, pô, se você não confia na mulher que você escolheu, o errado não é ela, o errado é você. Que você que escolheu errado. Nossa. É porque parece óbvio que a gente tá falando aqui assim, nesse sentido da pessoa, porra, mas parar pra pensar. Se a mulher tá curtindo a foto de um cara sem camisa, trincado, não sei o que ela nem conhece, claro que eu vou achar isso estranho. Sim. Mas uma coisa é o cara ficar puto porque a mulher curtiu a foto de um cara dando dica de viralização no Instagram, um vídeo do cara dando dica de viralização. Exatamente. Né? O cara tá lá, pra você viralizar não sei o que aí a mulher curtiu. Aí a namorada olha, caralho, tá querendo pegar, tá querendo dar pra esse cara. Exatamente. Que curtiu, tal. Caralho, mano, ela só curtiu o vídeo que o cara tá falando pra você viralizar, parari, parará. Ensinando ela a cumprir um objetivo dela. Dá pra gente ter a cabeça no lugar. E Du, a mulher, se a mulher realmente for uma mulher que realmente ela quer que o relacionamento vingue, prospere, ela tá pensando não só nela cumprir o objetivo dela, mas na família inteira, porque a mulher, ela pensa no todo. Muitas vezes o homem não pensa no todo, o homem pensa em, pô, eu tenho que ganhar dinheiro, eu vou fazer isso aqui, muito pra enaltecer o próprio ego dele. Sim. Tudo bem que ele vai usar aquilo, a consequência daquilo pra família, mas a mulher, ela tá pensando desde o começo na família toda, a mulher que realmente tá junto ali, né? Então, pô, se você escolheu a mulher que é a mulher da sua vida pra criar a família junto com você, cara, você tem que pensar que, caramba lá, ela tá focada em ter resultado pra gente. Não em, porra, tá querendo ficar com o cara, ter relacionamento com o cara. E você é a favor da mulher também tá trabalhando ali, dando as caras pra poder somar com o cara financeiramente também? O que você pensa sobre isso? Porque muito a gente escuta hoje em dia do tipo, pô, a mulher tem que estar cuidando dos filhos, tem que não sei o quê, cuidando da casa, e o homem que tem que estar provendo em todos os aspectos, tanto financeiramente, quanto emocionalmente, quanto segurança. Qual que é a sua percepção sobre isso nos relacionamentos? Na minha percepção, na minha concepção pessoal, o homem tem que ser o provedor da família de fato ali. Ele tem que trazer a segurança para casa, pro lar. Certo. Mas se a mulher, ela se sente bem, aquilo deixa ela mais feliz, mais alegre em trabalhar com algo específico, ajudando outras pessoas com o que ela faz, e aquilo traz mais felicidade pro relacionamento, eu também sou a favor dela fazer e desempenhar a função dela também ali no trabalho dela. Mas eu percebo também que ela, tomando conta do lar, isso traz mais estabilidade para o relacionamento. Então, na minha visão, não impede isso, até porque hoje a maioria das mulheres querem ter o seu posicionamento, a sua função ali profissional, mas eu acredito muito também que ela controlando o lar ali, a família prospera mais, com certeza. Verdade, cara. Eu tenho essa linha de pensamento também. Mas eu acho que se a mulher quiser trabalhar e levantar uma grana pra alguma coisa, que seja pra gastar com ela. Sim. Que seja pra gastar com sei lá, com tudo a bolsa que ela quer pra qualquer coisa que ela quiser dela, pessoal, né? Pra ficar, sei lá, se sentindo mais bonita, se sentindo mais, sabe? Sim. Do que necessariamente ser pra dividir uma conta de luz ou dividir uma conta do aluguel. Uhum. Tá ligado? Meu ponto de vista também é esse, mas assim, tem mulheres que, pô, eu acho que é testar também, pô, testa aí. Se a mulher acha que ela vai se sentir melhor trabalhando, não sei o que, ela testa aí, pô. Às vezes você vai lá trabalhar e vê que é mais puxado do que tá em casa cuidando dos seus filhos. Sim, e tem muita mulher, Du, que faz isso, né? Ganha o dinheiro dela, às vezes ganha mais até do que o homem. Uhum. E gasta esse dinheiro pessoal com o que ela quer, e também ela gosta, às vezes tem mulher que gosta também de fazer alguma coisa ali pela família, comprando alguma coisa, isso pra mim... Meu irmão, desculpa te cortar, minha esposa Aline, ela pode ter o dinheiro que for na conta, velho, ela vai num shopping e fala assim, ó, vou comprar uma coisa pra mim, não sei o que lá, ela volta com tudo pros nossos filhos, nada pra ela. Aí eu falo, caceta, velho, o que você comprou pra você? Não deu tempo, esqueci, não sei o que, eu não consigo, acabo comprando as coisas pra eles. Olha que loucura, bem que você falou a mulher. Faz bem, né, pra ela, né? Ela se sente bem. E o importante é isso, né, Du? A gente tá feliz, né? A gente tá ali num relacionamento que, de fato, a gente tá caminhando junto, né? Cara, eu entendo
Sendo bem sincero aqui, já que a gente entrou nesse assunto de grana e de proveito e tudo mais, eu entendo que nem todo cara vai ter a oportunidade na vida, não são todos os homens que vão ter oportunidade na vida de bancar financeiramente a família ali, sem precisar dividir uma conta com a esposa, e que isso não vai fazer esse cara menos homem. Eu entendo, não vai fazer esse cara menos homem, mas também, cara, que é uma sensação indescritível, assim, de foda, de você poder fazer isso pela sua família. Agora eu não sei te responder se é por ego, por que causa essa sensação? Se é por ego, se é por de fato, genuína de você saber, caralho, velho, tá todo mundo bem, tá todo mundo tal, eu tô sabe, tipo, eu tô conseguindo sentir que eu tô cumprindo meu papel, porque pra mim aquele é meu papel, né? Ou se é algo mais, talvez, hedonista, no sentido de, sei lá, sabe, tipo, eu sou foda, pá, não sei o quê. Eu nunca senti dessa maneira. Eu acredito, eu acredito que pelo menos conscientemente, tá? Pelo menos eu seria honesto aqui te falar. Eu falo várias cagadas minhas de boa, sabe? Mas assim, que é uma experiência muito foda pro homem conseguir, cara, chegar junto assim e deixar que sua esposa escolha. Ela pode escolher se ela quer trabalhar ou não, isso aí não tem preço, velho. O cara que fala do que isso aí não é prazeroso, ele tá mentindo, né? Ele tá falando porque tem muita... Voltando no assunto tem muita mulher que hoje ela tá pensando muito com a cabeça do homem. E aí, o homem, pra se relacionar com ela, ele tem que pensar um pouco também com a cabeça voltada pro feminino. Sim. Então, muitas vezes, o homem, ele vai se comportar dessa maneira, falando coisas que, de verdade, intrinsecamente, aquilo não é verdade. Ele sabe que não é. Então, ele fala que a mulher pode pagar tudo, que ele se sente bem com aquilo, que ele tá confortável, mas é só a gente volta naquele assunto de novo. É só para falar o que ela quer ouvir. Porque, na verdade... ele, de fato, ele sente prazer em ser o provedor. Isso é o comportamento natural dos homens. Isso aí é milenar, isso é desde quando o homem é homem. Aí o pessoal quer inventar a roda, né? E aí a gente acaba vendo esses outros comportamentos que em muitos grupos se tornam naturais, né? Mas que a gente não é. Como que o cara consegue no motel e dividir a conta do motel com a mulher? Como? Ou às vezes nem divide, né? Nem um Guilherme com 22 anos faz isso, Às vezes nem divide. Tem cara que deixa a mulher pagar. Como ele fala assim, eu já paguei o vinho, ou nem isso. Não, eu já paguei o Uber. Já paguei o Uber. E você paga o motel. Caraca, isso é verdade mesmo. E aí o cara aceita isso como verdade e bola pra frente. Mas uma hora ele vai botar a cabeça no travesseiro e vai se arrepender. Eu preciso te perguntar uma coisa. Eu tenho uma pergunta boa pra fazer, mas eu vou segurar essa um pouquinho e vou te fazer outra antes. Quem tá nos assistindo, que entendeu, cara, tá entendendo o que você faz, como você ajuda as pessoas com essa questão principalmente da ansiedade nos relacionamentos, em qualquer outra área da vida, e essa pessoa se identificou com você e queria ser atendido por você, ter consulta com você, saber como funciona o seu trabalho. Hoje se atende individualmente as pessoas? Como que funciona? Tem espaço? Sim. Eu tenho a agenda desse mês, ela tá um pouco apertada já, mas consigo ajudar as pessoas que estão decididas. A gente volta de novo naquele ponto que a gente estava conversando. Não adianta a pessoa achar que vai ser milagre, que vai ser mágica. Ela tem que estar decidida a mudar. Ela já percebeu, poxa, isso aqui, tô no meu limite, eu não consigo mais sozinho, tô decidida a mudar. Se ela tá nesse ponto, sem dúvida, a gente vai fazer um acompanhamento de 6 meses, que eu dou garantia, inclusive, que no final, se ela não mudar aquele comportamento, ela nem precisa me pagar. Isso? Exatamente, porque é um passo a passo, não tem como. Se ela tá decidida, é um passo a passo. A nossa mente é capaz de aprender tudo. E a gente vai fazer esse processo, não tem como no final ela não mudar o que tá incomodando ela, que ela tá decidida a mudar. Sim. Não tem como, porque o tratamento, o meu método, ele é justamente dentro da hipnoterapia Omni, que é um método fechado, que mais de 1.000 pessoas que eu conheço já validaram esse método, e eu vou reforçar positivamente todo esse novo comportamento que a gente vai criar. Então, ou seja,
a gente vai fazer o caminho reverso. Se ao longo da vida ela aprendeu algo ruim, aquilo foi reforçado, até que virou um padrão negativo, a gente vai ensinar a mente dela a ressignificar aquilo dentro de um comportamento bom, e a gente, durante 6 meses, vai reforçar positivamente até aquilo se tornar um padrão positivo. Então, pera, até se a mulher, ela tá... Se ela fica entrando em relacionamento que é só com o mesmo tipo de padrão de homem, você consegue entender o porquê que isso acontece e reforçar bons padrões ali, positivos, para poder mudar essa questão. E até mesmo em parte, sei lá, financeira, uma pessoa que tem uma dor onde ela... Todo o dinheiro que ela ganha, ela se livra. Sabe a pessoa que todo o dinheiro que entra, ela não consegue parar com o dinheiro na conta, ela não consegue acumular riqueza, dinheiro, mas ela é uma pessoa que faz bastante grana. Isso também vocês conseguem trabalhar, entender o porquê que isso consegue mudar esse padrão também? Com certeza, Du, porque olha o que a gente está falando aqui. Se a pessoa ela ganha dinheiro e ela desfaz do dinheiro. Olha o padrão que a gente está falando aqui. Gostou, Gui? Olha o padrão que a gente está falando aqui. Ela ganha dinheiro e ela desfaz do dinheiro. Por que ela desfaz do dinheiro? É um padrão. Sim. Está acontecendo aqui um ciclo. Então, ou seja, ela está repelindo o dinheiro. Tá. O que aconteceu lá atrás na vida dela que talvez está fazendo ela se comportar assim? Sim. Porque tem pessoas que ganham dinheiro e mantêm o dinheiro e ganham mais dinheiro. Por que ela ganha e rejeita o dinheiro? Se tem outras pessoas que fazem o contrário. Então, ou seja, é só a cabeça dela que está sincronizada para repetir esse ciclo, esse padrão. Então, às vezes, lá atrás, a mãe dela pode ter falado para ela que o dinheiro é sujo, muitas vezes, que ela pode ter visto na novela que o rico sempre é o malvado. E aquilo ficou entranhado na cabeça dela. Poxa, inconscientemente eu não posso ter o dinheiro, porque o dinheiro é a pessoa má que tem. O dinheiro é sujo, ele vai me causar doenças. Porque ele é sujo, tem bactérias. Então, ou seja, inclusive minha mãe, outro dia, ela falava muito isso comigo. E outro dia ela foi lá em casa e ela falou pra minha filha, eu dei uns 50 reais pra minha filha, em nota, em cédula, e ela falou pra minha filha, vai lavar a mão, porque o dinheiro tem bactérias, é sujo. Eu falei, opa, não... O dinheiro não é sujo. O dinheiro do papai é limpinho. O dinheiro é nosso amigo, o dinheiro faz coisas boas. Na hora, eu já cancelei a sugestão ruim que ela estava reforçando na cabeça da minha filha. Então, ou seja, se a pessoa está rejeitando dinheiro, é porque ela aprendeu a rejeitar o dinheiro. E enquanto ela não mudar isso lá na história dela, porque ela tem medo de ganhar o dinheiro, porque o dinheiro é sujo e o dinheiro faz mal. Então, enquanto ela não fizer isso, ela vai ser pobre pro resto da vida mesmo. Mano, o pior, Diego, é que assim, cara, não tem nem como culpar. Não, né, os pais, porque não é culpa dela. De fato, o objeto dinheiro, ele é sujo, o objeto. Sim. Só que aí você tá deixando todo o dinheiro sujo. Se você buscar na internet, o dinheiro é sujo, tem bactéria. Só que, cara, eu não quero ouvir essa sugestão. Isso, exatamente. Puta... E eu ouvi isso para um. Quem não ouviu? Quem não ouviu. Exatamente. Por isso que a maioria das pessoas, elas infelizmente estão vivendo na pobreza. Eu imagino que a maioria das pessoas que vem de família que cresceu na vida, que assim, que o cara só venceu, caramba, assim, talvez os pais já conseguiram não passar isso pros filhos, porque entenderam isso. Como eu nunca vou falar porra de uma frase dessa pro meu filho. Até porque tá acontecendo um fenômeno bom pra isso, né? Que não tem mais dinheiro. Não existe mais cédula. Não existe mais cédula, cara. Então, tipo assim, o celular é sujo, o celular foda-se, não quero celular. Agora, entendeu? Agora o dinheiro tá aqui dentro, agora não tem mais esse problema. Mas tá aí a gente pode também trazer outro insight, outra sugestão. Boa. Que hoje em dia não tem mais cédula, mas, por exemplo, vamos supor que o seu filho vai no shopping com você e fica te pedindo presentes, e aí você começa a falar pra ele que dinheiro não cai do céu, que dinheiro é difícil. São outras... Qualquer sugestão negativa que você tá dando pro seu filho, você tá bloqueando ele de acessar aquela informação que você tá tendo. Porque ele tá ficando com medo, realmente. Você sabe que meu pai tem razão, porque você é a autoridade dele. Os nossos pais são as principais autoridades quando a gente é criança. E do 0 aos 7 anos, a gente aceita tudo. A gente absorve tudo. A gente não tem bom senso pra falar, não, isso não é legal. Meu pai não tá... Meu pai tá falando é lei. Então, se aquilo é lei, eu vou me comportar dessa maneira. O dinheiro é ruim, o dinheiro é sujo, o cara é o vilão, o riquinho é o vilão. Pra que eu vou ganhar dinheiro? Se ganhar dinheiro é ruim, pô, eu vou ficar pobre. E você prefere que quem quiser falar com você pra ver se faz sentido ali e tal, pra um atendimento, pra fazer esse acompanhamento, te chame pro Instagram mesmo? Pode chamar no Instagram? Pode chamar no Instagram. Lá. Tem uma equipe que vai direcionar, vai explicar toda a situação ali do tratamento pra ela, acompanhar ela, entender o porquê que ela tá vivendo nessa dor dela. Pode ser relacionamento, pode ser financeiro, pode ser profissional, pode ser
qualquer coisa pode ser qualquer dor dessa que a gente vai tratar a Legal, origem, cara, legal. e que vai se desmembrar as consequências em todos os campos da vida. Então talvez a pessoa tá vendo, não, é meu relacionamento, tá ruim meu relacionamento. Não, tá ruim em outras coisas também. Só que você só tá olhando pra isso. Eu queria só te pedir um favor pra você passar pra sua equipe. As pessoas que falarem que vieram do Papo Mil Grau, pra sua equipe dar uma atenção especial ali. Oh, hein? com certeza. Pelo menos responder responder mais rápido. Com certeza. Fechou? Passar na frente. Com mais carinho ainda. Passa mais na frente. Não, fechou então. Ó, tá avisado pra equipe do homem que tá assistindo a gente Alô, também. A equipe boa tem que estar assistindo, né? É lógico. Então, pô, tá certo. Diego, eu vou voltar no ponto do relacionamento, que é o seguinte, cara. Deixei anotado pra eu não esquecer aqui. Agora, eu tinha falado sobre o Instagram, mas eu vou falar da vida real mesmo, aqui assim, no tete a tete ali. Como a gente consegue fazer um filtro, uma pessoa ansiosa, né, consegue fazer um filtro para identificar se o problema que ela tá enxergando no relacionamento dela, ela tá criando através da ansiedade, ou de fato tá acontecendo. Como, por exemplo, um ciúme excessivo. Por exemplo, que às vezes a ansiedade pode causar. Sim. Um ciúme descontrolado ali também, né? Como que eu faço pra fazer as contas ali na cabeça se, caraca, eu tô deixando a ansiedade dominar, isso é ansiedade, isso é besteira, ou, porra, tem coisa estranha aqui, velho. A grande sacada aí é a pessoa conseguir agir racionalmente nesse momento. Se ela agiu por impulso, se ela agiu dentro de um piloto automático, se ela fugiu da realidade daquele momento presente ali e começou a imaginar coisas que já aconteceram na vida dela ou que podem acontecer repetindo o que aconteceu lá atrás na vida dela, provavelmente ela está entrando aí numa ansiedade de coisas que não existem e que muitas vezes pode acontecer naquilo que a gente estava conversando, na quebra de um relacionamento que poderia ser o relacionamento da vida dele, da vida dela. Então, a gente quando começa a viajar demais ali no que está acontecendo, às vezes a mulher não respondeu na hora, como foi o meu caso aqui que eu citei. Sim. Pô, se você está viajando demais ali nisso, que pode ser uma simples Wi-Fi que não está funcionando ou que parou de funcionar, isso demonstra claramente que é um quadro de ansiedade, que você está vivendo no futuro e está deixando de viver o presente. Você tem que analisar os fatos concretos. Poxa, essa pessoa que eu tô pensando aqui que está me traindo, ela já me traiu? Ela já deu algum indício com outro homem? Eu já vi ela conversando com outro homem que me gerou realmente uma desconfiança? Pô, se essas respostas forem não, você está ansioso em alguma coisa que talvez não seja verdade. E que se for ansiedade, você pode ter 90% de chance de não ser verdade ali, né? Exatamente, 90%. Caralho, velho. Mano, ansiedade é um assunto que vai casar com tudo na nossa vida, velho. Que vai mexer com tudo, velho. A ansiedade afeta muitos brasileiros hoje em dia. Mas falando do ciúme, especificamente, como eu trouxe por cima aqui, assim, o que de fato é o ciúme, cara, assim, no seu ponto de vista? Ele... E como a gente pode fazer para trabalhar melhor ele, controlar ele, assim? Então, o ciúme, ele nada mais é que um gatilho que aciona uma desconfiança, uma quebra de confiança que você tem para com aquela pessoa. Então, muitas vezes a pessoa que é ciumenta é porque ao longo da vida ela teve experiências ruins. Aí a gente volta de novo naquele ponto de que se a pessoa ela teve uma vida em que ela viu os pais dela sendo uma família estruturada, se os amigos dela foram amigos de confiança, que ela não teve muitos eventos, experiências ruins de quebra de confiança, ela não vai ser uma pessoa ciumenta. Ela não está treinada para aquilo. Agora, uma pessoa ciumenta que de fato desconfia de tudo, é porque ela foi muitas vezes ferida na vida dela. Então qualquer coisa, qualquer possibilidade pode ser um gatilho para gerar um ciúme, né? Então isso pode... Então também é possível, como você falou que tudo que a gente aprende dá para desaprender, então também é possível você deixar de ser uma pessoa ciumenta. Sim. Exatamente. Você vai reagir de maneira diferente, com circunstâncias parecidas. Porque na nossa vida, a gente vive circunstâncias parecidas o tempo todo com pessoas diferentes. Então, só que com pessoas novas, às vezes você não vai dar nem espaço para essa pessoa nova demonstrar o caráter dela, demonstrar como ela é, porque você já está presumindo que aquela pessoa vai fazer o que você já viveu. Só que é uma pessoa diferente, pô.
Como que você vai conhecer uma pessoa de verdade pra sua vida se você não dá o espaço pra ela demonstrar pra você? Mas o problema não é ela, o problema é você. Você acabou de dar uma das maiores sacadas do meu ponto de vista, que é se você percebe que você é o tipo de pessoa que toda hora tá cortando gente da sua vida, que você nem começou a relação, você sempre tá caçando defeito nos outros, vamos dizer assim. Então você tá sendo uma pessoa totalmente movida pela ansiedade, pelos seus traumas passados, você tá projetando eles no futuro dessa pessoa com você já por conta das suas experiências do passado, né? Exatamente. Cara, eu já agia assim pra caramba, velho. Eu também. Nossa, Muitas velho. vezes eu procurei problema onde não tinha pra nem me envolver, porque pra já... não dar bosta. Ah, não dá bosta. Não dá bosta que já deu lá atrás, mas essa pessoa não poderia não dar. poderia não dar nada. Caralho, meu parceiro Guilherme, e aí? Será que existe alguma Existe. pessoa... Não, tipo, tem como você ser uma pessoa que não tem ansiedade nenhuma? Tipo, tem como... Não, né? Ah, eu gostei da pergunta. Existe isso? É complicado, Gui, é complicado, porque me fala uma pessoa que nunca teve experiências ruins na vida, é difícil a gente Será que encontrar. até um monge? Então, Mas deve ter. Mas o monge, ele aprendeu a se autocontrolar. Não que ele não tenha tido experiências ruins, porque você não controla outra pessoa. Outra pessoa pode te ferir, mas você vai permitir que isso continue se perpetuando? Essa que é a grande sacada. Você não vai controlar o que o mundo vai fazer com você, mas você vai deixar que o mundo controle o que você está pensando o tempo todo? Se você deixar, realmente, você vai ser uma pessoa ansiosa, porque você sempre vai tentar controlar algo que é incontrolável. Não tem como. E no fundo, parando pra analisar friamente aqui, eu acho que o monge, ele deve ser o cara mais ansioso de todos pra ele decidir virar monge. Porra, você acha que não? O cara se encheu tanto o saco da ansiedade que ele falou, pô, eu preciso aprender a controlar isso aqui. E aí ele vai pra aquela paz, porque ele sabe que é péssimo viver daquele E jeito. muitas vezes ele se isola das pessoas. Né? É isso, porque tipo assim, por que o cara decide viver o oposto da ansiedade? Porque ele conheceu a ansiedade, a ansiedade é ruim. Porque pra você querer algo ali assim, não é porque aquilo é melhor pra você, então se aquilo é melhor, o outro é ruim. Normalmente, não sei. Também eu não precisei gostar de mulher pra saber que eu não gosto de homem, né? Já não sempre gostei de mulher, então eu não sei, é verdade. Não precisei experimentar homem pra saber que eu gosto de mulher, né? Entende a minha relação. Você Verdade. conseguiu explicar melhor. Quê? Você conseguiu explicar melhor no final. Tipo, Muito obrigado, que ficou tava confuso. claro pra todo mundo. A parte do monstro tava confusa. Não, a parte que você, da parte que você não experimentou homem e tal, ficou melhor no final. O que você entendeu do final? Ficou certo. Que você não precisou experimentar se relacionar Homem. com um homem pra saber que você gosta de mulher. É verdade. Até você falar essa frase, tava confuso. Tava parecendo que eu gostava de homem. Entendi, cara. Tudo bem, então passou. E o programa ao vivo é assim. E o, como é que fala? Que eu ia te trazer? É igual eu falar mesmo, não precisei andar numa Porsche pra saber que eu gosto da Porsche. Ainda não andei, né? Mas tá bom. Mas já tá mentalizando que Já vai tô andar, mentalizando já que eu tá no gosto, caminho certo. sabe que eu não- É verdade, acho que eu não andei não. Tem várias aqui, mas a gente passa toda hora, né? Não andou, Isso é legal, hein, da gente falar dessa questão de mentalidade também, de acesso às coisas assim, porque aqui no condomínio tem muito carrão foda, cara. A gente tem... Sim. E aí, eu não tenho acesso diretamente a eles, assim, eu não entro e não sento lá no carrão top, mas... Mano, passo toda hora, a gente brinca de passar a mão, pra eu sentir como que é. Isso é legal pra programação mental também, né? Com falando dessa certeza. parte. Sua mente já sabe que é possível. Mano, ele tá ali, ó, tô tocando, ele existe. É possível. Não é um negócio do filme, Tá perto. né? E tá perto, tá só chegando. acessar. Vou te chamar pra dar um rolê quando chegar. isso aí, quase, chama mesmo. assim. Deixa eu ver os pontos que eu não poderia trazer. Tem alguma questão da nossa conversa, dos nossos pontos que você sabe assim, tem algo interessante que que eu esqueci de falar aqui nesse momento, que eu sei que pode agregar, que a gente não falou ainda. Você tá sentindo essa falta de algum ponto específico? Não, só entrando nesse ponto que você falou da Jaguar, que você tá perto, que você já tá cocriando isso na sua mente, você tá tornando aquilo possível, né? E aí a gente volta de novo naquele ponto de que é o filme que você tá vendo. Se todo dia você tá vendo aquela Jaguar e você quer aquilo, cara, sua mente ela vai começar a trazer soluções para que isso se torne a sua realidade, se torne o seu padrão, né? A sua mente ela vai encontrar um padrão que te leve até aquilo.
tanto pro bem quanto pro mal. No seu caso aqui, a gente tá falando da Jaguar, né? Poxa, agora eu quero uma Jaguar. Tô vendo todo dia a Jaguar. O que a sua mente tá buscando? Talvez no seu trabalho você tá tendo várias ideias criativas para ganhar mais dinheiro, para ajudar mais pessoas, que isso, consequentemente, vai chegar na Jaguar. Então uma coisa vai levando a outra, né? E isso que você tá falando, a gente pode levar pro relacionamento também. Com Porque certeza. eu acho que a primeira coisa para uma pessoa ter um bom relacionamento, não sei se você concorda, pode acrescentar aqui na minha fala, é de fato eliminar as crenças de que, no caso da mulher, por exemplo, que todo homem trai, nenhum homem presta, todo homem vai mentir pra mim. Como uma pessoa que fala isso dos homens vai ser capaz de entrar num relacionamento com um cara bom? Não tem como, Du. Não tem como. Ela acredita nisso. Ela tá falando isso o tempo todo. Ela acredita nisso piamente. conscientemente eu quero um príncipe encantado. Cara, mas ela tá falando o tempo todo isso, do velho. outro. Da versão do homem que trai, do homem que é um ingrato, um homem que é imprestável, do homem que não é provedor. Se ela tá pensando isso o tempo todo, é óbvio que ela vai atrair isso. Ela tá cocriando a realidade dela. Talvez porque ela viu isso o tempo todo e ela acha que isso é todos os homens. E ela aceitou aquilo como verdade. E não interessa o que ela fala pra ela no espelho ali o tempo todo, não. Se ela tá... eu quero o príncipe encantado. Mas chega na amiga, ela fala, o homem é tudo vagabundo, o homem é tudo emprestado. Cara, é o que ela tá pensando de verdade. Todos os homens traem. É o que ela tá criando pra ela. Agora você imagina, quando tem um homem que pensa em fazer uma família de verdade, uma família que vai prosperar, uma família sem traição, uma família que confia. A mulher também está nessa mesma frequência, nessa mesma programação mental. Olha como que essas duas pessoas juntas, o que elas não vão fazer para conquistar o que de fato eles querem. Porque são duas pessoas pensando a mesma coisa. Não tem como aquilo não dar certo. Se uma pessoa só pensando aquilo já vai dar certo, imagina duas pessoas que confiam em Deus, duas pessoas que acreditam em Deus, duas pessoas que confiam uma na outra, duas pessoas que sabem os objetivos que querem alcançar. Não, eu quero uma casa assim, eu quero uma casa assim, eu quero tanto na conta, eu quero que meu marido seja assim, eu quero que minha mulher seja assim. Cara, não tem como isso não acontecer. É muito forte isso. Uma das coisas que mais acontece nos relacionamentos de hoje que eu percebo é exatamente o oposto do que você falou. Cada um tá caminhando pra um lado. Concorrendo. O cara tá querendo tal coisa, a mulher tá querendo tal coisa, eles nem falam do que eles querem, parece que é uma disputa concorrendo. E é verdade, é verídico, isso acontece demais. Eu dei um conselho pra um amigo uma vez que eu falei assim, cara, você não tem noção o quanto que a sua vida ia explodir, prosperar, se você e sua esposa estivessem caminhando pro mesmo lado, velho. Vocês dois estivessem juntos, assim. Não tivesse... porque era meio que um escondia uma coisa do outro, tal, não sei o quê. E aí você fala assim, cara, não traição física ali, né? Mas outro tipo de traição financeira e tal. E, pô, o tanto que vocês vão prosperar se estivessem alinhados e seguindo na mesma direção. Porque as pessoas não percebem, elas pensam, tem aquela narrativa assim, é porque é o meu pessoal, a minha individualidade, meus sonhos, meus objetivos, tudo bem. Mas tenta juntar tudo isso numa direção só. Sim. É muito mais poderoso. Puta que eu pariu. E quando tá nesse caminho de divergência, de concorrência, só tem dois resultados. Ou vai explodir a bomba e eles vão separar, ou eles vão decidir realmente mudar isso daí. Porque desse jeito não vai ter como. Não tem como. Cara, ainda que tem solução. Se Exato. escutar nossa conversa e trouxer consciente, porque eu tenho certeza, uma certeza que eu tenho na vida, além da morte, é que tem alguém assistindo a gente que passa por isso. Com certeza. Que tá falando assim agora, cara, é verdade, eu tô escondendo tal coisa do meu marido ou da minha esposa, uns pontos assim, que eu tô olhando pra cá e tá pra lá, e as pessoas têm medo de conversas difíceis, porque elas... Isso é muito louco da gente trazer, cara, porque assim, tem pessoas que elas evitam o conflito numa conversa difícil porque elas imaginam que aquela conversa vai levar às vezes para um término, porque ela vai ouvir o que ela não quer ouvir, que ela sabe que se ela ouvir vai dar bosta. Sim. Vamos dizer assim, então ela evita essas conversas de alinhamento, porque ela não tá preparada para ouvir o que eu tenho a dizer, porque ela já imagina que vai ser algo, tal, então ela evita e fica vivendo na merda. Ela vive dentro de uma bolha que ela acha que tá se protegendo. Só que ela continua dentro da merda, velho. Exato. Ela continua dentro do padrão que é confortável para ela. É pra ela sair aquilo que a gente tava conversando, Du. Ela tem que estar decidida, ela tem que estar na merda mesmo. Ela tem que estar ali no fundo do poço. Tá na merda. No fundo do poço. Porque normalmente ela tá na merda, mas essa merda é tão confortável já pra ela que ela não sente mais o cheiro da merda.
E aí ela não quer mudar, ela quer ficar ali. Mas se realmente aquilo estiver doendo de verdade, aí ela vai querer se movimentar e sair dessa merda. Porque ela pode chegar num momento e falar, não, eu amo demais o meu marido, mas eu tô fazendo um monte de cagada aqui, eu tô vendo ele fazer um monte de cagada, mas se eu não fizer algo agora aqui, vai acabar o relacionamento, eu tenho meus filhos, eu não quero que meus filhos vivam com os pais separados. Isso faz as pessoas se moverem. Enquanto não houver isso daí, não vai mudar. Esquece. E uma pergunta, cara, legal que eu me veio aqui. Você teve um episódio que você contou aqui pra todo mundo sobre essa questão com a moça que estava conhecendo, não sei o que, falou aquilo, tudo mais, uma atitude assim. Ela poderia ter reagido muito mal com aquilo e ter saído fora achando que você era maluco, vamos dizer assim, Sim. né? Que dica você daria pra uma mulher pra ela conseguir analisar que às vezes uma atitude ruim que o cara teve com ela foi às vezes por insegurança, por ansiedade, vamos dizer, ninguém tá falando de agressão física aqui, né? Mas uma atitude ali que foi meio estranha, a princípio, no começo de relacionamento, pra ela identificar se aquilo foi algo que, pô, pode ser decorrente de uma ansiedade, de um mal entendido, e não, pô, esse cara é louco. Sim. Ele pode me agredir e vai dar merda aqui. Sim. Porque é uma linha tênue até. É uma linha tênue. Pra pensar. Nesse caso, a conversa ela é fundamental. Então, se aconteceu isso, trazendo o meu caso, a gente conversou. E ela me trouxe perguntas que fez eu refletir. Poxa, por que você pensou isso sobre mim? Já aconteceu com você isso alguma vez na sua vida? O que aconteceu? É procurar entender por que o cara ou por que a mulher tá agindo daquela maneira. Não sair já afirmando as coisas, não sair já presumindo que aquilo está acontecendo por tal coisa, procurar entender. E sempre vão ter os sinais dentro dessas respostas. Se o cara ou se a mulher respondeu já acusando ela de novo, ou seja, repetindo de novo aquelas agressões verbais, já tem sinais aí de que esse relacionamento, se a pessoa ela não quer melhorar, ela não quer procurar alternativas para mudar. E aí esses sinais podem ser positivos ou negativos, e a pessoa que foi a vítima nesse caso, foi a ofendida, ela tem que analisar bem também se ela continua num padrão em que a pessoa está se comportando negativamente, talvez ela também esteja com uma dependência emocional para continuar esse relacionamento. Porque aí ela não está se valorizando, né? Então tem todos os dois lados da moeda aí. Perfeito. Mas conversar, perguntar, entender por que ela está reagindo daquela maneira, se já foi coisa do passado, que ela está prevendo que vai acontecer de novo, você consegue perceber só com essas perguntas que ela está vivendo um quadro de ansiedade. Dá pra ver. Isso é interessante você trazer mesmo, cara, porque a pessoa que é meio. Ela ia continuar acusando, né? Ia continuar colocando a culpa na outra, né? Exato. Não olhar pra ela, cara, mesmo, né? E você vê que louco, velho. A gente tem dois opostos muito doidos aqui. Pessoas que não enxergam, os sinais de alerta de uma pessoa, e pessoas que criam sinais de alerta onde não tem. As red flags lá, o caramba. Tipo assim, pô, uma pessoa fica criando coisa ruim pra poder se livrar da outra. Sim. E a outra não enxerga quando a outra tem um problema. Problemas ali, que a pessoa é meio doida, que vai dar merda ali. As bandeiras vermelhas, né? Sim. O que, no seu ponto de vista, seriam verdadeiros sinais de alerta? Famosas bandeiras vermelhas ali. Porque você diria, pode ser... Vamos começar por uma mulher ficar esperta com um homem, né? Tipo assim, cara, se o homem age dessa maneira, mano, ainda mais no começo do relacionamento, não dá o próximo passo. Esses sinais vão ser com certeza com fatos concretos, não com imaginação ou percepções que você está criando na sua mente. Se você desconfiou de algo, conversa com a pessoa, pergunta e deixa... A pessoa que está errada, ela sempre vai se enrolar em algum momento. Então, se você está imaginando só uma coisa, não seja você a pessoa errada aí. Porque se você está imaginando, está desconfiando, mas não tem certeza, não tem fatos concretos, se você já chegar acusando, agredindo verbalmente, fazendo um monte de acusação, você vai passar a ser a pessoa errada. Então, não é ela mais a pessoa ansiosa, é você. Então, você consegue diagnosticar se realmente é um relacionamento estável, confiável, com fatos concretos. Sim. Não com presunções da sua cabeça, com imaginação, com percepções que talvez você esteja criando. Então, não
não acabe com o seu relacionamento sem ter, de fato, evidências ali concretas que, de fato, te levem a desconfiar. Mas tem alguns... É porque aí você pode trazer pra mim que é pessoal também, de pessoa pra pessoa. Mas alguns sinais, algumas atitudes, você conseguiria dizer quais são essas atitudes que faria você falar assim, pô, velho, pula fora disso aí. Isso aí já é foda. Se a pessoa não estiver na mesma energia que você dentro do relacionamento, não tá entregando pra você o que você espera, você tá... O que você também entrega, né? O que você também entrega. Se você tá entregando muito mais do que aquela pessoa dentro do relacionamento, se você se dedica mais em todos os campos, se você tá percebendo que ela nem te dá atenção direito, se ela começa a te dar desculpinhas esfarrapadas ali pra não estar com você, pra não te responder, tá sempre no trabalho. Nossa. Isso são sinais de que pode ser que esteja acontecendo alguma coisa. Mas é de verdade? Então, é por isso que eu falei esse ponto de que se esses sinais começam a acontecer, busque, de fato, a concretização disso que você está pensando. Sim. Não saia já acusando, porque senão você passa a ser a pessoa errada. É o doido, é verdade. É o doido, é o doido. Porque às vezes, realmente, você, por exemplo, você está aqui agora, no Papo Mil Grau, trabalhando, e nem sei quantas horas são, ó, já são mais de 10 horas. Mais de 10 horas. Então, se a sua esposa tivesse desconfiando, pensando, poxa, cadê o Du? Caramba, geralmente acaba 9h30 o podcast. Aí já começa a pensar um monte de coisa. Seria um sinal? Um possível sinal. Mas se ela não conversar com você, se ela não tiver as perguntas para entender o que aconteceu, ela vai começar a mirabolar coisas que não é verdade, você está aqui trabalhando. Então, entenda os sinais e concretize o que você está percebendo, para que você não passe a ser a pessoa errada dentro de um relacionamento que pode ser, de fato, você esteja trabalhando para fazer a sua família prosperar. Cara, a minha vida, a rotina, assim, que eu levo, eu acho que para um cara que trai, para um cara que de fato é esse cara meio merda, assim, que bastante merda e que trai pra caramba, eu acho que ia ser uma excelente vida pra ele, uma excelente rotina. Uhum. Porque às vezes eu vou embora do estúdio 3, 4 da manhã. Porra. E minha esposa tá dormindo. Uhum. Dormindo. A desculpa perfeita, né? Seria. Pô, e ela nunca me questionou uma vírgula. Mas isso é um trabalho nosso, com o meu também, em conjunto de não... Uma vez eu perguntei pra ela de, tipo assim, se ela já desconfiou, se ela já pensou nesse tempo, tal, não sei o que, tal. E ela, numa tranquila, cara, nunca. E ela vem de uma relação do passado lá que ela foi traída. Olha só. Que ela teria todos os motivos pra repetir o padrão no sentido de acreditar que estaria sendo também. Sim. Entendeu? Então eu tenho que passar muita segurança e confiança pra que ela fique de boa. Só que, obviamente, eu sou de uma percepção que, pô, se eu der algum motivo alguma vez ou algo que aconteça de fato, assim, ela tem todo o direito de, porra, velho, não querer confiar nunca mais. Sim, sabe? Quebrar a confiança, né? E eu sei que isso é algo. Então, assim, cara, mas que seria uma excelente vida pra quem, no sentido de oportunidades pra quem trai, puta que eu pariu, velho. Com certeza. Então, eu tenho que ter uma mulher também muito segura do meu lado pro relacionamento dar certo. Porque como, cara, eu não tenho uma rotina assim, exatamente regrada. Hoje eu posso querer estender aqui pra terminar os negócios que ficou de pendência minha até 4 da manhã. Amanhã não. Amanhã eu vou embora 10 horas da noite. Aí outro dia eu vou até as 3. Outro dia eu viro, chego em casa às 7. Aí pensa isso pra uma esposa, uma mulher que tem alguma dor, alguma parada com uma ferida de traição, sim, de ciúme. Fudeu, esse casamento ia ser dificilmente ia pra frente. Exatamente. A não ser que fosse muito... trabalhado com um profissional junto pra coisa conseguir entrar no eixo, sabe assim? Sim. E aí vai ter que criar mecanismos pra deixar ela segura, né? Às vezes, pô, sei lá, precisa se ligar de hora em hora. Sim. Que poderia deixar ela segura. Se tivesse que fazer, eu faria, sabe? Pra deixar segura. Mas é muito doido falar como tem várias nuances, vários detalhes, vários tipos né? de relacionamento que podem... Mas que dá pra trabalhar. Se fosse o caso, eu ia trabalhar. Sim. É bom. E no seu caso, com a sua esposa, você, de alguma forma, ela ressignificou isso, depositando totalmente a confiança que ela não teve no último relacionamento em você. E isso, pra ela, muda todo o padrão dela. E ela agora tá vivendo numa segurança, numa estabilidade. Nossa, é verdade. Que ela nem desconfia de você. Mas isso é muito louco, né? Porque também, tipo assim...
se eu sou uma pessoa que aí eu, vamos provar, sido com ela, dá uma merda, eu acabo traindo. Eu acho que... Aí eu acho que ela teria uma puta dor, um puta problema também de falar, caraca, eu fechava, dava de olho fechado pra esse cara. Porque a pessoa, ela confia num ponto do tipo assim, ele não vai me trair, pô. Sim. Ele não vai me trair. Aí o cara vai e trai. Mano. E reforça tudo que ela viveu lá atrás de traição. É uma dor gigantesca. Não só pela dor que você traiu, mas por toda a dor que ela já viveu. Então a mente dela, ela vai entrar num estado de choque de verdade ali. Caraca, velho. Isso é mesmo. Por isso que é difícil reconsiderar. Por isso que é difícil. Responsabilidade está na minha mão. É uma responsa. Aqui eu já começo a ficar. Cara, que responsabilidade. Mas porque você vê, isso a pessoa que trai, ela também não coloca na balança normalmente, né? Porque ela tá traindo pelos prazeres dela ali, né? Mas o quanto ela vai foder a vida do outro. Ela nem pensa se a pessoa descobre. Ela nem pensa nisso. Só pensa no dela ali. Mano. Você já tratou casos de traição? Já chegou a tratar ou não? Eu já tive uma paciente que também não era o caso de relacionamento, mas que ela estava num processo de separação. Ela queria focar em outras áreas da vida, mas que o tratamento voltou muito pro relacionamento, que tinha muita traição do marido com ela, e ela teve que se entender para de fato tomar uma decisão na vida dela, se continuava ou não dentro do relacionamento. Por fim, ela decidiu, e no processo, no tratamento, eu nunca vou falar o que você tem que fazer. Em nenhum momento eu vou falar, seu relacionamento tá horrível, cara, separa. Não. Isso aí. Em nenhum momento eu vou falar isso. A gente vai seguir o protocolo, que é encontrar o pior sentimento negativo que reforça um padrão na sua vida. A gente vai ressignificar tudo isso para que você tenha condições de tomar as melhores decisões a partir disso. E aí, no caso dela, ela decidiu separar, porque ela não estava mais aceitando aquela relação de anos que ela estava tendo, porque ela estava se magoando, né? Ela estava permitindo viver dentro de um relacionamento que ela estava acostumada a viver desde pequena. Mas você sabe que eu acho isso muito interessante, cara? Quando a pessoa chega no nível de consciência, parece que tão mais elevado que ela fala, caraca, não, isso aqui tava pequeno pra mim, velho. Esse lugar tava pequeno pra mim, velho. Eu tava cego, eu tava num... né? Você passou por isso, né? Que você falou que lá, você vivia num ambiente que você sabia que aquilo não era pra você, de alguma forma, né? Com a parte financeira, né? Demais, cara. E em relacionamento também. Eu já, vamos dizer, sofri por uma pessoa, não minimiza a parada, sofreu mesmo. Sofreu por magoou. Uma pessoa, magoou, doeu. Que depois de um tempo, cara, essa pessoa voltou, né? Veio atrás, assim, querendo voltar e tudo mais, assim, e fazendo de tudo pra reaproximar. Só que eu tava tão focado no meu crescimento, de fato, assim, pessoal, que eu não entendia como algum dia a gente já teve alguma coisa. Aí eu vi que eu tava totalmente carente naquela época, vamos dizer assim, sabe? Assim, pra aceitar o que, de fato, não é me colocando num lugar de superioridade, não é isso, mas não conseguia mais ver sentido, eu falava, meu Deus, mas não cabe, não bate mais os assuntos, não bate mais os objetivos, não sei explicar. É muito doido, sabe? E esse é o perigo da terapia, velho. Do autoconhecimento. É você chegar num nível tão grande, vamos dizer assim, de você olhar aquilo que você sofreu e falar, pô, isso aqui não... Por que eu fiz isso? Por que aconteceu isso? Por que eu permiti, né? Muitas vezes a gente aceita migalhas, né? Essa pessoa na tua vida, cara. Sim. Porque você acha que a pessoa às vezes te procura achando que ela vai salvar o casamento. Mas de repente ela percebe que aquilo é uma loucura que ela tá tentando fazer de salvar. Sim. Ela percebe que aquilo é a pior coisa que ela poderia fazer. Sim. Puta, é foda demais. Meu irmão, estamos caminhando pra nossa linha final. E aí eu te pergunto. Existe alguma mensagem, algum recado importante? Não é que existe, não vou nem perguntar se existe, eu vou quase que te forçar. Cleidinha, que tá nos assistindo, essa câmera aqui, o nome dela é Cleidinha, e ela leva nossas mensagens finais, pô, a gente sempre pede pra ou você dar aquela mensagem de resumo do programa, sintetizar o que a gente conversou, ou passar uma mensagem a mais que você queira passar pra quem tá nos assistindo, porque a Cleidinha leva pros brasileiros todos. Então fique à vontade, sua mensagem vai chegar, viu? Eu acho que eu posso sintetizar tudo que a gente conversou numa frase do Jung que você falou, que a gente estava tratando muito sobre esse assunto, que até que a gente torne o inconsciente consciente, a gente vai chamar a nossa vida de destino. E em todos os assuntos isso, né? Relacionamento, financeiramente, profissionalmente, a gente vai continuar acreditando que o que a gente está vivendo é destino, mesmo sobrevivendo, só que as questões inconscientes que estão conduzindo a nossa vida. Então isso já vem de 1000 anos e não vai mudar enquanto você não decidir mudar de verdade o que está errado aí na sua vida. E aí eu reforço que
o Instagram do Diegão tá na descrição aqui do vídeo. Então, na descrição aqui você encontra o Instagram dele, pra poder às vezes mandar uma mensagem ali, pra entender como funciona um atendimento e tudo mais, o processo desse acompanhamento com ele, tá? E mesmo que o seu objetivo não é esse hoje, segue o perfil do cara. Segue o perfil, porque o trabalho que ele tá fazendo lá já tá ajudando tantas pessoas e com certeza vai te ajudar ali no dia a dia. Fechou? Já é uma dica minha aqui do Papo Mil Grau pra você, porque de fato eu faço questão de falar assim, quando o conteúdo é bom, eu sei que o profissional é bom, segue, porque eu sei que vai te ajudar no dia a dia, não, Diegão? É isso aí, meu irmão, muito obrigado por tanto conhecimento que você colocou aqui pra fora com a gente, velho. Obrigado mesmo. Veio sem dó de guardar o conhecimento, que tem gente que tem... eu só falo em mentoria, eu só falo não sei aonde. Não, o bom profissional é aquele que coloca o conteúdo aqui pra fora, e não importa quem tá assistindo, é porque merece receber o conteúdo. Então, quero também te parabenizar por estar até o final. Você que tá escutando a gente aqui, parabenizar por quê, Edu? Como assim? Porque você tá buscando conhecimento, você tá aqui até agora, tá buscando evoluir, ir pro próximo nível, junto com a gente. Você acha que eu tô aqui todo dia o quê? Você acha que eu faço esse programa por você? Eu faço pra evoluir, eu quero saber de você, brincadeira. Eu faço pra evoluir, pra tirar meus dúvidas pessoais, né? Eu sou egoísta, brincadeira. É pra levar isso adiante também, eu aproveito isso aqui, Olha o tanto que eu falo da minha família, da minha vida. Você acha que eu não tô trazendo as questões? Eu falo, um amigo meu, é minha história, cara, tem que ficar ligado. Então, sempre tem a estratégia. Então, muito obrigado. Guilherme, você que está aí desse lado, Gui, muito obrigado, viu? Também por comandar demais a nave. Tem algum recado especial para mandar? Sentir algo diferente, você pode contribuir? Não é nem recado, nem nada. É só uma conclusão breve que eu percebi que eu preciso urgente de uma sessão com o Diego. Realmente. Claro, você não percebeu não também? É que eu não ia deixar claro exposto aqui, que eu não queria que as pessoas soubessem que eu tô sofrendo de ansiedade aqui. Nesse exato momento, inclusive. Os caras se tremendo. Tô me tremendo aqui embaixo das pessoas. Eu tô vendo que o assunto deixa a gente ansioso pra resolver. Pra querer resolver. Da hora, muito bom o programa. Diegão, muito obrigado mais uma vez, obrigado cara. Vocês, Conte cara. com a gente. Esse aqui é o início de uma parceria que está surgindo. E você que está nos assistindo mais uma vez, cuide da sua saúde mental, viu? Que o negócio é extremamente importante pra você chegar nos 90 anos, tá? E mais um Papo Mil Grau, o maior podcast de relacionamentos do Brasil e de Itacoaquecetuba chegou ao final. Um beijo pra vocês e durma com moderação. Tamo junto. Palmas pro Diegão, meu parceiro.